Gilberto Gil foi ministro da Cultura, cara, sabe? Eu ainda fico pensando, por 9 anos, o que ele fez pela cultura do Brasil. Tem espaços vazios nesse lugar, né? Então você vê esses youtubers de direita aí, essa galera trupe dos malucos, né? Então assim, mano, os caras não tem nem o que conversar, o cara vai falar mal do Paulo Freire. Isso, assim. O cara fala, meu, de onde você tirou isso, né? Que nem assim, vai. Vou falar mal, vai. Vinheteiro, vamos falar dele. Aí, porra, o cara de repente toca um piano com um machado lá, enche o saco pra caralho. Toca piano, parece que ele tá batendo um martelo no piano, beleza. De repente o cara vira antropólogo, entendeu? O cara quer discutir a origem do funk. Vai ler um livro, meu bom, entendeu? Puta que pariu, o cara quer falar merda. De repente o cara, qual é a função da orquestra? Ah, vai tomar, entendeu? Porra, vai ler, meu bom, sabe? Vai estudar. Olá, amantes da música brasileira! Juscelino Filho. Você viu que eu cheguei com energia hoje, tá né? hoje brasileira. Até parece que tem café, né? A gente Não, ainda tá sem café. ainda tenta sem café. Estou denunciando isso aqui. Estamos sem café. Quantos dias sem café? Muitos dias sem café. Muitos Tá dias sem difícil. café. O pessoal aqui não vive Não dá, sem. não dá. Mas estamos bem acompanhados. Como que a gente tá aqui hoje? Hoje a energia tá vindo dele, inclusive. Que Sim. a gente já começou a conversar aqui. E hoje a gente tá aqui com ele, o grande compositor João Marcondes. João Marcondes no Musicalha. Salva de palmas. Produtor, tudo. Já mostrou aí, já falou do trabalho dele aí que tá prosperando. E esse ano ele tá... Só esse ano? Na verdade, Na verdade, a hiperatividade foi diagnosticada com 2 anos. Então, Aham. desde então, Olha, antes vai ter uns recadinhos aí pra vocês, a gente já volta. pessoal, vamos parar um pouquinho a entrevista para dar aqueles recadinhos maravilhosos. Carlinha, que roupa bonita, cara. Você viu? Gostei da sua também Gostou hoje. também? Homenagem a Rita Lee, disco de Nossa, onde é que você 79. arrumou isso? Rapaz, tem uma lojinha sensacional, que aqui o link na descrição, vocês vão encontrar lá. Camisas do Musicalha, olha só, Rita Lee de 79. Essas 2 estampas maravilhosas e também vai ter mais, né? Sim, vai ter mais, tá? Tem mais vindo aí de Raul Seixas, Clube de da Belchior. Esquina. Clube Desculpa da aí, Esquina. gente. E temos lá também o quê? Sede. Canequinha, né? Pra você dar aquele bom dia, assim, no maior clima amantes da música brasileira, entendeu? Maravilhoso. E E- temos também o quê? O quê? O livro, que já está em pré-venda lá, né? E daqui a pouco estará à venda para todo mundo. O livro A Religião na MPB, o primeiro livro aqui do canal Musicalha. Tá um espetáculo. Essa belezinha aqui. Vocês já viram uma capa mais bonita do que essa, gente? Fala a verdade. A capa é da Carla Cruz. E aqui a gente tem o livrinho para vocês. Tudo isso na nossa lojinha, né? Que tá apenas começando, tá engateando e daqui a pouco terá muito mais por lá. Muito mais produtos. Fiquem de olho e, por favor, né? Vamos comprar aí, gente. Vamos comprar aí. E quem quiser, você que for compositor, você que for cantor, você que gosta de mostrar suas canções para os seus amigos, aqui nesse estúdio você pode gravar suas canções, Carlinha. Em altíssima qualidade, dá Sim. licença. Em vídeos separados de cada canção, o vídeo inteiro do que você fizer aqui e também os áudios para você colocar no Spotify, fazer o que quiser no Musicalha Show. Musicalha Show. E vem cá, e o preço disso, hein? O preço disso tá baratíssimo. Se você clicar no link aqui embaixo, você vai entrar e vai descobrir que é muito barato. Eu faria. São 4 canções que você faz aqui, alta qualidade de gravação, de imagem, de áudio, e você vai ficar com a gravação para você num preço que você pagaria muito mais caro em estúdios por aí. Certo, Carlinha? Certíssimo. Então nossa lojinha tá lá e aqui também o Musicalha Show, todos os links na descrição. E voltando, Começamos por onde? pelo mais Tem recente lançamento. coisinha assim pra sair do forno essa semana, é isso? Fresquinha. Afro Brazilian. é mais um projeto. Esse ano agora vai ser o 6º álbum que que sai, né? Então, todos pela Azul, gravadora, uma das principais gravadoras de música. O pessoal chama de erudita, mas eu acho Sim. esse termo meio podre, então eu vou falar música escrita, né, então, que é um termo mais legal, assim, porque eu acho que o termo erudição é um termo que parece
propriedade de algum grupo e tal. Eu não me sinto propriedade de absolutamente nada. Eu acho que é uma música que a comunicação inteira é escrita. Então, tudo que tá lá foi escrito, foi definido previamente. Então, não tem espaço para variações, até para interpretação, sim, mas não para criações espontâneas naquele momento da produção e tal. Então, eu trabalho com música escrita e esse é o 6º lançamento desse ano. É para harpa, clarinete e violoncelo. E tem uma peça extra dentro desse repertório, que é para harpa, violoncelo e violino. Então é um segundo grupamento que também faz parte. Normalmente são séries, né? Então, e também tem essa frustração do streaming, né? Que transforma o nosso trabalho e tudo em EP, em sei lá o quê, em single e tal. E daí tem lá, não, para ser disco tem que ter 20 minutos. Então tá bom, então vamos colocar uma gravação a mais, uma produção que faça sentido para sair dessa conversa. Porque, infelizmente, por exemplo, o Spotify, nosso maior dos inimigos, amigos, então um dos nossos melhores amigos, ele separa, daí ele joga no grupinho do EP, daí os caras falam, pô, não achei seu disco. Eu falo, então tá no EP lá do Spotify. Em vez de deixar tudo junto, porque o termo EP é um termo que surge lá nos anos 40, por conta da Philips, né? Que é a Philips que inventou esse termo EP e tal. E daí, de repente, você tem ali um extended play que é menor do que um álbum, né? Porque extended, mas não faz sentido nenhum. Então, daí fica lá escondido. Então, daí eu juntei mais um repertório para fazer esse trabalho, que lê justamente os tambores brasileiros, né? Então, a harpa, ela tá ali lendo os tambores, tá ali interagindo com os tambores, junto com a harpa fazendo os tambores, junto com os pizzicatos do violoncelo, tentando fazer essa conversação, essa interlocução entre a arte e tal, junto aí com melodias que têm uma influência brasileira, talvez mais mineira, que talvez a gente traduza como uma influência mais banto, tal. São melodias mais líricas, mais calmas, tal. Então, tem até uma citação do Nelson Cavaquinho lá. Uma citação do Nelson Cavaquinho? Até isso. Tem daquela melodia que ele aceita que a mulher dele volte para casa, né? Eu fiz uma citação dessa melodia porque eu estava muito envolvido com a música do Nelson naquele momento. E por isso que erudito não tem nada a ver com isso. Porque a música escrita, traduzir, conversar com o Nelson, com compositores que são de música escrita. Mas o termo erudito, na minha opinião, deveria ser banido, massacrado. Pronto, falei demais. Vou lá. Não, interessante, porque ele colocou como música escrita, né? O Thiagson veio aqui também falou que ele não gostava do termo música erudita, ele chamava de música clássica. E aí você trouxe mais pro música escrita, né? É que eu acho que o termo clássico para composição, eu até assisti a entrevista dele, e ele sempre tem ponderações muito interessantes e tal. Mas eu acho que o termo clássico ele é um pouco impregnado também, sabe? Porque o termo clássico ele também reflete estilo, né? Então existe uma composição de estilo clássico, né? Classicismo, que é exatamente, que é uma composição de forma perfeita, de estrutura como a sonata, né? Então que você tem ali a apresentação do tema, a reapresentação, desenvolvimento. Então eu acho que é um termo também cansado, e que também gera preconceito, sabe? Eu também acho que é um termo um pouco, não tanto quanto erudição, que eu acho que a erudição é pior, mas eu acho que clássico também remete a uma coisa... um pouco, exatamente, né? que distancia. E eu faço música instrumental escrita nesse momento, e não sei se será sempre assim. Talvez eu queira cantar um dia, porque a voz é boa, a voz aqui... A música tem que fluir, eu acho que a gente está se comunicando, falando com as pessoas, então... Eu não acho que esses termos ajudem, sabe? E daí eu acho que se a gente separasse a música escrita, uma música que é inteira comunicada assim, ou uma música que tem espaço para outras interações e tal, que pode ser feita na hora, como jazz ou como choro. Então, eu acho que essas coisas, eu acho que elas deixam mais claro os posicionamentos, sabe? Então, porque eu acho que está relacionado à prática, a forma com que o compositor se comunica, e não como algo que qualifica a obra, sabe? Eu acho que esse é o ponto para mim. Olha, agora, harpa, cello e clarinete. Aí explica pro pessoal, não são só eles, né? Eles são os principais, é isso? Não, essa obra tem 2 instrumentações. Normalmente, Jackson, a gente faz, em relação à composição... Bom, primeiro assim, vamos entender que no Brasil fazer música clássica, erudita, esses termos que a gente estava falando... Se a gente for pensar em música sinfônica, é muito complicado. Fazer uma música para orquestra. Por que é muito, muito complicado? Primeiro que não tem orquestra. Segundo que tem muita orquestra, mas tem que ter um baita lobby para você fazer a música acontecer.
Então, você vê que já gera complicações que não vão ser interessantes para nós, sabe? Uhum. Então, e daí eu sempre me interessei muito pela música de câmara, que está relacionada à combinação dos pequenos instrumentos, sabe? Então, você pegar uma harpa e combinar com violoncelo, pegar o violoncelo e combinar com clarinete em um grupo, que seja possível realizar a música, sabe? Então, acho que isso é a parte mais legal, sabe? Sim, então, você conseguir sim. fazer a sua música existir, né? Então, não fazer você ser um compositor na vida inteira, um compositor de gaveta, né? Você vai compondo, engavetando, não, um dia vai acontecer, não, eu quero fazer música que seja tocada, que seja legal, né? Então, eu acho que veio daí essa ideia. E daí a outra instrumentação é também harpa, violino e violoncelo. Então, são essas duas instrumentações que estão nesse álbum. E eu acho que a riqueza justamente está na mistura, no que a gente chama de blends, né? Então, Sim. mistura um instrumento com esse e tal. Tem o blend rico, blend pobre. As traduções são péssimas, porque é uma tradução É sempre do assim. francês, né? Blend rico parece, que legal, mas nem toda riqueza é boa, né? Então, e nem toda pobreza é ruim. Então, vamos lá, o blend pobre combina instrumentos que são iguais, né? De sonoridade. E o blend rico é quando você combina um instrumento que tem mais ataque, outro tem mais ressonância. Daí você tenta combinar para gerar um outro som. É quase como cozinhar, né? Então você vai combinando ali. Então eu acho que tem isso. E eu acho que isso é o que me interessa mais, sabe? Então isso eu gosto bastante de fazer música de câmara, fazer essa música escrita de câmara, que justamente para fazer com que essa comunicação e esses instrumentos se tornem menos reativos para as pessoas. Que a pessoa fala harpa, harpa, né? Nossa. Você já cheiro, harpa, né? Então, e não é por aí, eu acho que a harpa é legal também. Eu acho que todos os instrumentos, né? Então, tem os seus valores e tal. Embora eu tô meio inimigo dos metais, porque passei uma gravação que eu produzi um disco recentemente. E muitos metais, nos metais, 6 horas de produção. Os metais, Não quero Meu metais Deus, nunca mais na minha que vida. barulho. Porque o som é muito pesado, é muito ataque. Você fica meio maluco mesmo, de fato. Então eu falei, não, metais não. Não, tô brincando. Mas assim, um dia eu voltarei a fazer Por as pazes. enquanto, metais não, Por enquanto, né? não, pelo menos Vamos dar mais um uns tempo. 6 tempo. meses. Mais uns 6 meses sem metais e a coisa volta. Então é mais ou menos por aí. Não sei se eu fui claro, mas, bom, é a vida. Cara, agora eu imaginei que havia. Cadê o pessoal que não veio tocar aqui? Pô, eu queria. Pensou? Eu sempre quero. Aí até tem uns vídeos. Vocês querem que eu mande uns vídeos pra vocês colocarem assim? Ah, assim? legal. Tem muito. Legal. Porque eu sempre gravo, sempre filmo. Eu gosto bastante de ter esse registro. Porque também tem uma coisa assim que é importante. Os músicos que sempre gravam nos meus discos são o pessoal da USESP e tal. E é tudo músico profissional, sabe? Então, é uma coisa que eu sempre pensei na minha carreira. Não dá pra contar com o favor dos amigos, tal. Eles também são profissionais, eles também pagam contas, os boletos batem iguais. Então, assim, todos os meus discos são sempre com orçamento, pagos, todo mundo remunerado, tudo certo. Então, assim, trazer a galera aqui seria maravilhoso, mas se eu não conseguisse pagar, eu não traria de jeito nenhum. Porque eu acho que é um trampo deles, sabe? Então, com certeza. eu valorizo muito isso e todos, assim, sou muito grato. Hoje mesmo recebi uma mensagem do Rogério Wolff, que é um flautista que eu sou fã desde criança. Eu ia assistir concertos e tal. Falei, nossa, adoro flauta, quero ver essa pessoa na minha casa tocando flauta. E daí ele vai gravar um disco meu agora, ele me escreveu agora, João, quando é que vai ser e tal. E daí pra mim já fica, calma aí, organização financeira, quando eu vou ter dinheiro, quando eu vou poder gravar e tal. Tem isso. Cara, porque tudo, né? eu particularmente, eu não sou muito fã, nada contra quem usa, mas eu não sou fã de lei de incentivo para artistas que já têm trabalhos. Sabe? Se, tu já tem seu trabalho, se o seu trabalho não tá dando certo para você fazer com que ele mesmo sustente a sua produção, eu acho que você tem que mudar os meios de modelo de negócio seu. Porque eu vejo, assim, às vezes, listas de PROAC e tal, artista que já tem 20, 30 anos de carreira pegando 200 mil. Eu sou contra isso. Porque eu acho que o artista que já é consagrado, ele tem que dar esse espaço para pessoas que estão começando. Com certeza. Eu acho que a lei de incentivo, ela deveria servir para as pessoas que estão começando e não para as pessoas que já têm trabalhos, que já têm modelos de negócio, né? Então, tu não ganha dinheiro com o teu show, mas por causa do teu show, uma pessoa vai fazer aula com você. Isso é um modelo de negócio para a música. Né? Então, eu penso dessa maneira e tenho tentado, nesse tempo todo, fazer com que o meu trabalho se sustente. Sim. Então, que é um desafio. Eu tô com 40 anos e eu já vivo de música desde os 15 anos. E eu fiz de tudo que você imaginar. Então, eu toquei em velório, casamento. Não, e velório é verdade mesmo, não é? É verdade Claro. mesmo? Como é que foi isso? Uma vez chegou o cara, vai ter um samba lá em Guarulhos, tal, eu tô precisando de violão 7 cordas. Eu falei, não, beleza, quanto é o cachê? O cara, R$400. Eu falei, não, beleza, vamos nessa. Nem perguntei onde era, só pedi o endereço. Quando eu cheguei assim, eu olhei, assim, eu falei, caralho, velório municipal, mano. O que é isso, né? Daí cheguei lá e era um sambinho, um cara que gostava muito de samba. Era um sambinho. Que tinha morrido. Caramba. O samba até é tradicional, tem um termo que chama gurufim, né? Que é. Eu Ah, participei é verdade, de alguns é e tal.
que são festas mesmo, quando a pessoa morre e tal. Já tomei cachaça apoiado no caixão de um amigo, inclusive. Sim. Mas esse dia foi trabalho, então eu fui lá trabalhar, toquei lá meus 7 cordas lá, e violão lá, e o pessoal confraternizando pela morte desse amigo e tal. Porque a perda, ela não pode ser tão sofrida assim. É verdade, isso faz muito sentido. Então, pra Isso mim, faz eu muito acho sentido. que comemorar a vida, né? Porque o fim da vida também é parte dela. Sim, sim. Então, eu também já fiz isso, já toquei em casamento, né? Todas as coisas. Então, acho que viver de música tem essa questão que nos cobra muito, sabe? Assim, eu fiz coisas, eu acho que pra mim, os caras mas qual que é o seu pior trabalho? Nunca vou dizer que foi esse velório, muito pelo contrário. Eu vou dizer que talvez seja a publicidade, acho que fazer música descartável, né? Vamos chamar assim, que é uma música que serve pra aquele lugar e depois ela vai ser apagada. O sentido do velório faz muito mais sentido, Muito né? mais, Aquilo fazia... muito mais romântico. Total. Mas é isso. Então, pô, pra mim é isso. Eu falo muito, viu, gente? Estamos interrompendo aí, vamos cortando. Mas fiquei curiosa com uma coisa. Você tem essa... Bom, pelo menos nesse momento agora, imagino que já seja assim há um tempo, essa coisa de ter bastante lançamento no ano, por exemplo. Como que surge a ideia dos álbuns, assim? Como que vem construindo? Cara, eu acho que a primeira coisa, pra mim, é fazer música, sabe? Então, assim, quando eu comecei a me interessar por composição escrita e tal, eu fazia música para os instrumentos que eu gostava. Eu tenho essa vontade muito grande de fazer com que instrumentos que são tidos como instrumentos menores tenham uma obra consolidada, sabe? Incentivar que outros compositores façam músicas para ele. Que isso aconteceu na história da música em vários momentos, né? Então, por exemplo, o violão mesmo, que é o meu instrumento, ele durante muito tempo foi considerado um instrumento menor, né? Então, pela música escrita, tal, pelos esses compositores de nariz estranho, eruditos e tal. Então, eles tratavam o violão como instrumento menor. E eu não penso assim. Então, pô, eu queria fazer músicas para cavaquinho, com essa ideia que seja dodecafônico, que visite outras vanguardas. Tá? Eu tenho essa vontade de pegar instrumentos, pô, ter peças para pandeiro, mas combinados com um quarteto de cordas, sabe? Eu tenho essas vontades. Então, isso para mim sempre me moveu. Só que como educador também, eu tenho, vamos estudar organologia, vamos estudar harpa, então vamos compor para harpa. Como funciona a harpa? Tá, vamos combinar a harpa com algum instrumento. Qual vocês escolhem? Flauta, legal. Então, os recursos são esses e tal. Então, isso começou a mover meu trabalho também. Porque eu acho que quando você é educador musical, como eu sou, é inerente você fazer a música e dividir elas com seus estudantes, né? E essa troca deles fazerem as músicas e também te influenciarem. Então, eu sou grato, hoje eu tenho mais de 200 alunos, todos presenciais, me aguentam toda semana, e estudando composição escrita e tal. Isso influi muito no meu trabalho. E daí o álbum acaba sendo um pouco consequência disso, sabe? Claro que tem algumas instrumentações que para mim são especiais. Por exemplo, o quarteto de cordas é uma instrumentação que surgiu no período clássico, através da criação do Joseph Haydn. Então, Haydn foi quem criou o quarteto de cordas. Peças lindíssimas. Lindíssimas. E eu sempre tive vontade de conversar com isso, né? E daí tem um documentário que o Vila Lobos ele fala: o Haydn fez 120 quartetos de corda, deve ter feito até mais. O Mozart fez sei lá quantos tal. O Debussy fez um só. E isso mudou a história da música. E ele tem razão, entendeu? Nesse aspecto. Só que a grande questão, a loucura sobre isso, é que a música é um estado infinito de combinações, né? De emoções, de sensações. Então, dá vontade de continuar vivendo esses grupos. Então, eu vivo separado nessas coisas, por exemplo, de criar agrupamentos como esse, harpa, violoncelo e clarinete. Eu não conheço nenhuma peça de compositores desses consagrados, né? Que a gente repete até hoje e tal, que tem essa instrumentação. Então, mas é uma instrumentação experimental. Então, eu me interesso por isso, sabe? De experimentar essas coisas, né? Então, tem um disco que vai sair o ano que vem, que já está gravado, mas eu decidi não sair agora, que é vibrafone, contrafagote e violoncelo. O som... Meu, ficou muito interessante esse som, sabe? E assim, é super experimental. E cabe a nós esse experimentalismo. E no nosso país, né? Que é um país que vivencia também essa vontade. Eu sempre falo que o Brasil... ele não criou muitos instrumentos, mas todos os instrumentos que caiu na mão de um brasileiro foram inventadas novas linguagens. Então, o cavaquinho, em Portugal, era um instrumento de acompanhamento, chamava Braga, se fazia tchan, 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 tchan. Chegou aqui, caiu na mão do Valdir de Azevedo, primeiro do Ratinho e tal, e o negócio virou uma pândega solística internacional, sabe? Tem mais identidade com a gente do que com eles hoje, né? Exatamente. Hoje, a mesma coisa, o bandolim, é um instrumento de origem italiana. O cavaquinho, a origem é moura, na verdade, mas veio de Portugal como Braga, um instrumento específico e tal.
Então, a mesma coisa, o tamborim, que estava lá na carta lá da invasão ao Brasil, né? Então, a carta da invasão estava lá, tamborim, eles eram tocados, tal. Era o tamborim que a gente já conhece, tal. Então, a carta da invasão já fala sobre isso. E só que chegou aqui na nossa mão e virou outra coisa. Então, isso interessa, sabe? Eu acho que, para mim, eu penso isso. Então, a harpa, não sei se vocês já ouviram sobre a história da harpa, mas a harpa, como a gente conhece na música escrita, ela foi desenvolvida por um luthier. E ele desenvolveu 2 harpas. Uma harpa cromática e ele dedicou a um compositor. E uma harpa como a gente conhece hoje, que é uma harpa diatônica. Então a harpa ela não é capaz de tocar cromatismo, então dó, dó sustenido. Ela até é capaz se você nomear uma nota de uma outra forma. Então, por exemplo, você tem os graus. Então, o grau dó, você pode afinar ele como dó, dó bemol ou dó sustenido. Sim. O grau ré, ré. Então, você pode fazer uma afinação exótica. Então, aquele momento que a harpa foi desenvolvida, né? Então, uma para o Debussy e outra para o Ravel, a forma que o instrumento foi sendo organizado, ele vai chegar até nós. Só que agora a harpa não tinha tocado um tambor ainda, agora não se diz que ela toca. Então, porque agora ela não é uma harpa, ela é um tambor com cordas. Então tem que ser isso. Eu acho que a gente, como brasileiro, a gente tem essa capacidade, essa vontade de reinventar coisas, né? Então isso vai para todo mundo. O Almir Neto, que inventou um banjo, que às vezes fala que foi ele, às vezes fala que não foi, mas foi alguém. Então, não sei se foi o Xixa aqui em São Paulo, que também o pessoal fala que foi ele. Mas é um instrumento que nos Estados Unidos fica lá fazendo dandanana com a corda de ressonância, aqui virou um batuque harmônico, né? Então, o que é o banjo? O banjo é um instrumento percussivo harmônico. Pô, mas não existe isso. Falou, existe sim, tem o banjo. Então, porque o jeito que se toca é uma percussão. Então, isso é legal pra caramba. Acho que a gente, como brasileiro, tem essa vontade e eu venho daí, cara. Então, o meu pé tava sempre no chão, nunca teve meio só de livros, né? Eu acho que os livros são fundamentais, sim. Mas eu acho que conviver com as pessoas, né? Então, o conhecimento, a sabedoria não tá só nos livros, não tá nas pessoas, tá nas trocas, né? Então, acho que isso é a parte mais legal. Sim. Eita, nós, hein? Como é que estamos hoje? Eu falo muito, gente. Vai me podendo aí. Isso que não me serviram café. Se servir café, eu só vou embora amanhã. Se tivesse café, realmente, o dia do não café tá assim, né? O dia do não café tá assim, é verdade. Agora, eu tinha deixado aqui separado uma pergunta com relação o trabalho artístico e o educacional. E pelo jeito eu já vi que é tudo a mesma coisa, praticamente, né? Se conversam. Eu acho que sim, né? Então, até eu tô com a minha camiseta de educador hoje, ó. Educador musical, educado, presente e amigo. Que eu acho que pra mim a educação, ainda mais que eu vivi essa educação musical muito reativa, muito violenta. A educação musical é violenta. A gente tem que entender isso. E eu sempre falo isso, mas você falar isso prejudica... Não, acho que a gente tem que falar disso porque as pessoas têm que mudar, sabe? Eu sempre falo assim, é por isso que as pessoas morrem, né? Então, porque se a pessoa não é capaz mais de mudar, tem que morrer mesmo, não tem jeito. Então a gente precisa mudar, a gente precisa se transformar, a gente precisa ser melhor. Então eu passei por uma educação musical no piano, que quando eu errava, minha professora dava tapa no meu dedo, isso com 5 anos, apertava o meu dedo, me machucava. Então, assim, eu acho que as pessoas que passaram por esse tipo de educação musical, elas são vencedores, não são pessoas que não, porque passou por isso, então você conseguiu. Não, não é isso. Não deveria ter sido assim. Então, muita gente, por conta disso, desiste. Né? Então, e fazer música é a parte... Acho que talvez fazer música, que também é uma outra coisa, que a gente também vive cercado, que é a questão do dom, né? O dom com D maiúsculo, né? Então, não, porque você tem o dom. A minha mãe fala muito isso, às vezes, que é... filho, porque... Olha, nossa, Deus te alimenta de tantas ideias, tal, tanta coisa boa. Eu falo, nossa, mãe, você é tão medieval. Então, assim, porque assim, não dá pra pensar o quanto a gente se dedica pra isso, cara, sabe? Então, eu podia falar mal de Deus, gente, só pra saber. Aqui às vezes... Pelo amor de Deus. Não vai. Então, assim, porque eu acho que essa coisa diminui o esforço que a gente faz, cara, sabe? Sim. Então, as noites mal dormidas, o quanto a gente estuda, o quanto a gente se prepara, sabe? É forte isso. Então, a violência no estudo, é romantizada como no filme lá, o Whiplash. Pô, isso não é bonito, cara. Né? Então, não dá pra comemorar. Não, mas o cara venceu. Cara, e quantos perderam, cara? Sabe? Então... E só ficou com trauma, né? Então, mas ele ganhou.
Tá, mas pra mim se um ganha e 1000 perde, não interessa. Pra mim eu quero que 1000 ganhem, né? Então não vamos nos ater a essa coisa de dom como uma forma que simplesmente inutiliza quem não tem, entendeu? Então pra mim, quando eu olho os meus alunos, eu falo, pô, quem é você? Calma aí, de onde você veio? Que música você quer fazer? Ah, é funk que você quer fazer? Mas funk no quarteto de cordas? Pode sim. Vamos lá, então vamos ler assim. Ó, isso aqui não vai dar certo, porque tecnicamente o ataque é muito lento, né? Então, por exemplo, eu quero fazer um groove de funk, né? Um batuque do maculelê no violoncelo. Não vai dar, meu bom, porque não nessa região grave, porque o som do violoncelo ele vai fazer... Né? Então, o ataque precisa ser dado mesmo. Então, mas dá pra fazer no pizzicato. Quer tentar? Pô, o pizzicato é legal. Então, pô, beleza. Então isso dá. Porque eu acho que a educação, ela tem que olhar, no caso da música, olhar quem cada um é. Né? Então, isso é difícil. Isso dá trabalho. Isso as pessoas que não são... pessoas que amam a educação, sabe? Não são capazes de fazer. E, infelizmente, a educação musical é cabide de emprego pra muita gente que não tem... Nunca abriu uma porra de um livro... Ih, falei palavrão. Pode? Então, assim... Pode, cara. Ninguém te falou. Não passamos uma cartilha. Pô, sacanagem. Então, assim, o cara nunca abriu um livro de educação, nunca se interessou por isso e tá educando porque não conseguiu o cachê ideal, não conseguiu ser um artista famoso, não conseguiu... Foi o que sobrou. É o que sobrou. Cara, mas não pode ser isso, cara. Então, pô, se sobrou isso, cara, pô, abre um livro de pedagogia, cara, vamos ler o Paulo Freire, vamos ser xingados por bolsonaristas, entendeu? Você foi falando, foi chegando o Paulo Freire aqui. Então, assim, cara, vamos ler Rubem Alves, que é um filósofo de educação, assim como o Paulo. O Rubem, cara, é até um cara que tem me influenciado muito, por causa da questão do lúdico na educação, sabe? Então, pra mim, ontem, me perguntaram, qual é o seu filme favorito? Eu falo, cara, pra mim, meu filme favorito no momento é A Vida é Bela. Lá, então, por quê? Cara, mas ganhou do filme brasileiro. Eu falo, cara, mas nem tudo que a gente tem que ficar só olhando pra nós. Pra mim, me interessa a questão do lúdico, sabe? Sim. Então, pô, aquele filme é lúdico. Pô, o cara total. Tá fudido, vai ser morto, entendeu? Mas ele tá ali tentando fazer a vida do filho dele ter sentido. Pô, isso é lúdico, sabe? Isso que me interessa na educação. Então, pra mim, a música é lúdica, a educação musical é lúdica. Então, o contato com as pessoas é lúdico, né? Então, essa coisa sisuda do compositor com charuto na mão, nada contra o Vila Lobos, brincadeira, chapéu e tal. Sim, mas não é isso, cara. Eu sou um operário, mano. Meu negócio é trabalho, é o dia inteiro, é música, é fazer música olhando o que o outro quer fazer, sabe? Não só eu, né? Então, porque isso também é uma coisa assim, não, eu faço música, mas as pessoas não estão prontas para entender a minha música. Cara, vai se tratar. Primeiro faz terapia, depois compõe. Entendeu? Porque não é, a música é comunicação. Vamos fazer música para as pessoas, pra gente conversar, pra gente trocar, entendeu? Podemos causar estranheza, tudo bem, faz parte da música. Eu mesmo gravei uma obra minha agora, pra quarteto de cordas, chama Vertigem. E eu, assim, dessas coisas todas que causam vertigem na gente, o medo, o amor, cara, todas as coisas, a morte, sabe? E daí, bom, legal. Eu fiz a música, gravei, produzi a música, tá gravada também. Eu não consigo ouvir a música. Eu começo a ouvir e me dá tontura. Era pra mexer com o outro, mas não era pra mexer comigo. Deu certo. Então, isso que é legal, é mexer com as pessoas, cara. Sim, então, sim. Se não é pra mexer com as pessoas, é pra quê, mano? Não, eu faço música pra mim mesmo. Eu sou foda, eu mesmo ouço, eu mesmo gosto de mim. Daí é automassa... Opa, não pode falar palavrão. Não pode, cara. Então eu tô procurando outro termo. Sei lá, é uma coisa assim que o cara quer se divertir sozinho, mano. Eu sou o melhor compositor do meu quarto ou da minha casa. Cara, nem tua mãe gosta da tua música, meu irmão. É foda. Eu quero que a minha mãe goste, mas se a minha mãe gostar, tá beleza, entendeu? Mãe, o que você achou? Tá bonito, filho. Deus te... Não, Deus não. Medieval. Medieval. Calma. Porque tem esse barato do medieval, né? Que é justamente essa ideia do medieval, do cara que é medieval, ou da ideia do medieval. O homem, ele não criava nada, era tudo enviado por Deus, tal, que é brega pra caraca. Como durante 1000 anos as pessoas acreditaram nisso, 1400, cara, não dá pra entender, mas acreditaram, tal, porque eu acho que a gente como ser humano, a nossa existência, eu acho que o que vocês fazem, por exemplo, que é um trabalho cultural, que leva a cultura para as pessoas, tal. Isso tem um valor fundamental. O mesmo valor de se criar uma música, porque a gente está fazendo o quê?
comunicando, levando as coisas para as pessoas. Né? Então, o que vocês estão fazendo é histórico, o que vocês estão fazendo é de uma riqueza transcendental mesmo, sabe? Assim, de vocês levarem o trabalho da Fabiana Costa, que é minha amiga, e de todas essas pessoas para mais pessoas, né? Então, que seja 10, 20 mil, 5 mil, mas isso é histórico, né? Então, a Fabi é uma grande artista, daqui 50 anos o pessoal vai estar falando dela e vai ver o programa de vocês. Total. Então, olha o valor disso, Sim. né? Então, isso é humano, né? Então, a necessidade de existir, o que a gente está fazendo aqui é mostrando, você existe, eu existo, estamos aqui existindo junto e trocando, que é a parte mais legal. Então, a educação musical, para mim, é isso, é troca. Sabe? Então eu tô ali com a galera existindo. Eu tô me divertindo. Então eu nunca vou pra minha aula, vou chegar lá de mau humor. Não, eu tô trocando com a galera, sabe? Tô vendo eles. Né? Então, claro que temos que merecem uns puxão de orelha de vez em quando, mas que eu também não sei dar, entendeu? Eu também não sei dar, eu não tenho. Então o cara faz uma lição lá completamente errada, vamos chamar, porque o erro também é uma besteira. Mas assim, a lição não foi o que foi pedida. Eu olho aquela música e falo, mas isso tá legal, hein, mano? Isso aqui foi legal, isso aqui não tá tão bom, tal. Eu falo, professor, mas não tem nada a ver com o que você pediu. Mas tudo bem, mas eu gostei da música. Eu acho que isso é ser humano, cara, sabe? Eu acho que eu vivi educação musical muito violenta. Eu tive um professor de composição, eu ia fazer aula de composição com ele. Eu fiquei 3 anos decorando textura de instrumento, entendeu? Então, daí o pessoal que fica com medo de inteligência artificial, eu acho lindo, entendeu? Então, você olha lá um programa que quando estoura a tessitura, ele fica vermelho, beleza, né? Ele fica vermelho escuro, ó. Vermelho escuro é tipo, cuidado que o músico pode não conseguir tocar, entendeu? Vermelho claro, aqui dá. Aqui ferrou, entendeu? E daí você tem que se preocupar com outras coisas. Nossa preocupação tem que ser estética, eu não sou um dicionário, entendeu? Não, qual é a textura de tal instrumento? A minha prova de composição era assim. Qual é a textura da flauta? A flauta é do dó da primeira linha suplementar inferior a 3/8 acima, então dó da... Sabe, cara, não faz sentido nenhum, isso não é composição, mano, sabe? Então, o estudo de composição é outra coisa. O Debussy compôs uma peça pra flauta, o que ele tava fazendo ali? Vamos entender o que tá acontecendo? Legal, olha esteticamente, olha o impacto disso. Vamos ler sobre essa obra e tal. Então, sim, é outra legal, coisa, né? cara. Putz. É romântico, é legal, sabe? Tem que dar tesão. Tesão não pode também. Tem que dar tesão, mano. Tem que dar tesão, total. Então, você vai pra aula de composição, o aluno tá lá triste, assim. Cara, Porra, mano, essencial, não é assim, mano, sabe? Eu vejo as suas análises, por exemplo, de música. Cara, a risada tem que estar ali, cara. A felicidade, cara, eu não vejo... Sei lá, tem uma análise que você fez de uma música do Caetano, eu não me lembro qual que era. Mas, dava pra ver que você tava se divertindo com aquilo, cara. Provavelmente foi o Sampa. O Sampa, no final do vídeo eu falei, gente, desculpa, eu tô pagando pau já. Mas é legal pra caramba, porque é engraçado. Eu sempre falo, o Caetano Veloso transformou uma esquina que não tem nada a ver em ponto turístico, no Sampa. Então, cara, tem um amigo que fala, vamos lá conhecer essa Avenida Ipiranga com a São João. Eu falei, cara, inventaram um Bar Brahma lá, mas lá ele morava num apartamento, não tem nada pra ver lá. O cara inventou um ponto turístico, danadinho, né? Então, inventou um lugar. Mardito inventou um ponto turístico em São Paulo. Desculpa aí, galera. Falou. Não, mas um detalhe disso que você falou e que eu acho interessante, você foi falando, me veio o Paulo Freire, você ainda falou do Rubem Alves, e tem gente que fala, mas se o Paulo Freire é tão bom assim, gente inteligente que fala, se o Paulo Freire é tão bom assim, por que a educação no Brasil não tá tão boa? Falei, porque não é aplicado o Paulo Freire, amigão. Tudo que eu fiz na minha vida foi cartilhas e mais cartilhas. Repetir de ano, faz a mesma cartilha que talvez agora você consiga. Isso é a parte triste do que a gente vem vivendo, né, nesses últimos anos. Tem um texto que agora eu me esqueci o nome do autor, mas que ele falava sobre o perigo da internet estar liberada para todos, sabe? De vez em quando eu penso isso, falo, será que não estava certo mesmo? Porque é uma coisa que parece antidemocrática. Mas, assim, de repente, pessoas que são especialistas em música, que dedicaram a vida inteira, leram livros, entram numa mesma zona de debate, que é super perigoso na internet, pra conversar com imbecis. Você foi gentil, mas eu não vou ser, não. Então, assim, o cara que fala sobre Paulo Freire, o cara... Você já leu Paulo Freire? Não, eu nunca li. Não dá pra conversar com você, cara. Desculpa, entendeu? né, cara? Não dá. Mas tá bom, você quer conversar? Então vamos lá. Então fala o negócio da uva. Que uva, mano? Que pode? Não é nem dele, né? Não é dele, com ele, mano. Assim, assim... Bom, Paulo Freire, eu tive a oportunidade de lecionar música, né? Quase em 30 países já. E assim...
o Paulo Freire, ele é citado nesses lugares, cara. E aqui no Brasil, esse bando de boçal, entendeu? Exatamente. Quer ficar discutindo o Paulo Freire sem nunca ter aberto um livro dele, entendeu? O Paulo Freire é um filósofo da educação, né? Ele não é um educador de sala de aula, como eu sou um educador de sala de aula. O meu negócio é ler o Paulo Freire e aplicar lá no dia a dia, entendeu? O Paulo Freire é um método, o Paulo Freire nunca escreveu um método de fato, cara. Ele escreveu ideias metodológicas, né? Então planos metodológicos, a vontade de você utilizar o que a pessoa vivencia para ensinar o português ou para alfabetizar a pessoa, isso é uma ideia filosófica. Não é uma ideia apenas teórica. Ele não escreveu um livro com os exercícios, até porque justamente essa ideia abre o precedente que cada pessoa precisa da sua atenção. Exatamente. Então isso não dá para você fechar em um livro, cara. Entendeu? Então, isso é muito foda. Só que os ignorantes que tem por aí, né? Começando com o que tem a tornozeleira, que começou essa parada, né? O cara começou um negócio que é super perigoso, né? Então, é algo preocupante, que aí me deixa triste, que é a questão da comunicação violenta. E a comunicação violenta, a esquerda também tem que tomar cuidado, né? Dia desse, um cara que é muito conceituado, não vou falar mal dele porque... mas o cara é um cara que está num alinhamento político que quer ver melhorias no país. O cara começa a entrevista xingando o ministro da Fazenda de idiota, imbecil, sei lá o quê, que é uma puta atrapalhada, mano, sabe? A gente não pode ficar minando e destruindo as pessoas que estão... Ah, não, mas eu não concordo 100% com o que ele fala. Mas ninguém concorda o tempo inteiro, cara. O poder da comunicação é justamente esse. Eu acho que quando a gente perde a oportunidade e a capacidade de conversar com as outras pessoas, né, então eu acho que aí não faz sentido mais a existência do ser humano, sabe? Então, uma vez, bem na época que começou isso, eu estava começando meu doutorado, que eu acabei interrompendo e tal, e estava começando essa dificuldade. Eu tinha ido num debate representar a Dilma na época, né, que era candidata e tal. Eu tinha ido num debate que tinha um projeto comunitário que eu ia, e na saída eu tomei uma latada de cerveja na cabeça, né, então, porque o cara que tinha ido representar o outro cara, que era o Aécio Neves, se não me engano, era um delegado de polícia. Um cara perigoso, um cara que tinha um argumento ruim, entendeu? Conversa péssima, né? Cara, e daí eu cheguei, eu fui desabafar com o meu orientador, ele falou assim, João, o problema não é o cara ser de direita, esse cara é um ignorante, cara, sabe? Então, existem pessoas de direita, de uma direita clássica, vamos chamar assim, que são pessoas interessantes e que têm conteúdo. A gente tem que saber conversar com essas pessoas, sabe? Daí os caras, não, porque agora fomos traídos com o Geraldo Alckmin. Os caras falam, eu queria que a gente, de fato, não precisasse ter recorrido ao Geraldo Alckmin. Mas se a gente precisa, porque eu sei o que o Geraldo fez aqui, na minha cidade, São José dos Campos, eu me lembro muito bem o que aconteceu lá. Foi violento, né? Então foi uma desapropriação que morreram pessoas, famílias, crianças, sabe? Então eu preferia não ter recorrido com ele. Mas se agora ele tá ponderado e é o único cara que mais à direita que dá pra gente conversar, cara, a gente tem que conversar, mano. Entendeu? A gente tem que estar contra a boçalidade, né? Então, essa galera de ultradireita, sei lá como chama, essa galera a gente tem que, de alguma maneira, afastar mesmo do diálogo. Não tem que ter diálogo com pessoas que querem falar mal do Paulo Freire, por exemplo. O cara nunca leu o Paulo Freire, entendeu? Depois que você lê, 5 livros dele, eu converso com você. Senão, cara, e daí você vê, na internet também, tem espaços vazios nesse lugar, né? Então você vê esses youtubers de direita aí, essa galera trupe dos malucos, né? Então, assim, mano, os caras não tem nem o que conversar, o cara vai falar mal do Paulo Freire. O cara não sabe nem o que é. E assim, às vezes o cara é de uma classe social alta, o cara vai estudar lá no Santa Cruz, nessas escolas de rico tal, de São Paulo, e o Paulo Freire tá lá, entendeu? Mas não tá na periferia. Não tem espaço, cara, porque a educação no Brasil, infelizmente, bom, a ONU diz que você precisa ter 5 coisas na educação. Eu sou educador, a gente tá falando de música, mas educação, eu fiz mestrado em educação, então eu sou muito envolvido com a educação. Eu sou licenciado em música. E assim, a educação, para ela existir, ela precisa ter saneamento básico. Ela precisa ter quadra poliesportiva. Ela precisa ter biblioteca. Ela precisa ter refeitório, sabe? Então, cara, parece básico, né? Meio podre. Né? Falando, mas tem lugar no Brasil que o cara... As escolas, 50% das escolas não tem uma dessas coisas, cara. Então, se não tem... O que é não ter saneamento básico? Se não tem água, cara... hoje tá cancelada a aula. Pô, você acha que o pessoal tá falando de Paulo Freire, mano? Os caras não têm o que comer, mano. Sabe? Não, ideologia de gênero. Hoje eu vou fazer você gostar de outra coisa, hein? Pô, que perigo, mano. O que o Paulo Freire tem isso? Ele nunca falou disso, mano. Sabe? Nunca falou.
É foda, essa parada é louca. É louco E daí você tem mesmo. que ficar conversando com esses caras que são tudo maluco, mano. Essa é a verdade. É papo de maluco. E não é uns malucos legal, entendeu? Um maluco beleza, o cara que vai trocar uma ideia, é o Raul Não aí. é nosso Raul. Então não é um cara legal, assim, não é um maluco legal, porque também tem isso, né? Porque hoje tem um maluco legal e tem esses caras malucos, que a gente tem que usar esse adjetivo tão belo de ser maluco, né? Com esses caras, entendeu? Porque é gente que não vale a pena, sabe? É gente que não vale a pena conversar. É uma comunicação violenta e que a gente tem que ter cuidado. Uma coisa que eu sempre falo. Falo, gente, vamos ter cuidado com a educação, com a comunicação violenta. Porque isso não leva a lugar nenhum, cara. Sabe? A gente tem que saber conversar, a gente tem que saber trocar, tem que saber aprender com o outro. Quando a gente olha para o outro e não vê, eu como professor, que a Carla tinha perguntado, eu olho para a pessoa, eu não vejo nela um vazio. Né? Então, o Paulo Freire ele fala no livro sobre educação bancária, que é um termo perfeito. Educação bancária é um termo perfeito. Que é o professor que acha que o aluno é uma conta vazia. E toda semana ele vai lá com uma moedinha dele e deposita no aluninho. Deposita a moedinha. Moedinha com conhecimento. A vida não é assim, cara. A pessoa que chega ali, ele tem 10 anos, eu falo, pô, o cara tem 10 anos. Mas ele 10 anos ouvindo música, ele já tem informação musical. Sabe? Da onde tá a informação musical dele? Que isso é Paulo Freire, mano. Então, assim, nenhuma dúvida que eu, como educador, eu sou freiriano. E se eu sou freiriano, então, justo posto, e o Paulo Freire é uma merda, cara, não estudem comigo, galera, que eu sou ruim pra caralho. É assim, mano. Cara, não tem jeito. A gente tem que pensar nisso e entender a importância de um filósofo, cara. O Paulo Freire é um filósofo, mano. Sabe? Só que é um filósofo que tá pregando a comunicação, cara. Então, eu me lembro quando o Paulo Freire ele foi secretário da Educação aqui em São Paulo. No governo Luiz Erundina, em 89, ele foi convidado a ser secretário. A dificuldade que ele teve, né, então, a dificuldade que ele teve de conseguir consolidar qualquer trabalho. Porque a educação musical, ela é reativa e reacionária. As duas coisas. Porque o pessoal fala, não, porque estudar música é muito importante. Quem tirou a educação musical do currículo básico não foi Lula, não foi PT, foi a ditadura. Eles que tiraram a educação musical. Existia educação musical até os anos 70. Daí vem aquela veinha, né? Ah, porque a educação na minha época era maravilhosa. Atendia 1% da população. Entendeu? Então, a educação particular era para pessoas que tinham dificuldade intelectual. Metade da população estava sucateada, não tinha acesso à educação. Então, tem que lembrar disso. Daí, o que acontece? De repente, quando as pessoas vão acessar a educação, o governo não estava nem preparado para isso. Então, esse é o ponto. Tira a educação musical. Né? Então, tira isso, tira a educação artística, tira a filosofia. Então, de repente, você cria uma escola que era modelo, mas que atendia 1% da população. Isso não interessa, sabe? A grande questão, vamos aproveitar e para ver se tem algum comentário depois lá, vai para Cuba. Eu já fui para Cuba algumas vezes e vou falar, os caras pobres, com embargo, com os Estados Unidos ferrando a relação comercial de Cuba com todo mundo, os caras conseguiram, num país de 11 milhões de habitantes atualmente, zerar o analfabetismo. Das caras, isso é mentira. Se é mentira, vai lá ver. Eu conversei com dezenas de pessoas, músicos, não músicos, pessoas na rua. Cara, você não encontra um tapado que nem essa gente aí que fala que o Paulo Freire é uma merda. Essa é a verdade. Então os caras eles são muito à frente. Se há uma abertura comercial ali, tecnológica para Cuba, Cuba voa, vira potência em pouco tempo, entendeu? Porque o grau de intelectualidade é muito alto, cara, sabe? E é uma coisa que eu sinto inveja no Brasil, sabe? Então pessoas que não têm leitura, pessoas que não, sabe, as pessoas que não estão preparadas para argumentar, e a internet lá abre pro cara falar qualquer porcaria, o cara fala qualquer coisa, sabe? E daí, tem razão, não tem razão. Cara, eu acho que a razão, ela tem que ser embasada ou em uma experiência empírica, vai embora com medo disso, mas a preferência é que ela venha de uma tradição. E a tradição escrita, o livro, ele de alguma maneira ela conserva o pensamento da humanidade. Essa que é a questão de aprender com livros, de estudar, sabe? E a internet também me dá um pouco de medo nisso, assim. O cara fala, meu, de onde você tirou isso, né? Que nem assim, vou falar mal, vai. Vinheteiro, vamos falar dele. É isso que eu tô falando. Vamos começar. Vamos falar mal do vinheteiro. Porra, o cara de repente toca um piano com um machado lá, enche o saco pra caralho, toca piano, parece que ele tá batendo um martelo no piano, beleza. De repente o cara vira antropólogo, entendeu? O cara quer discutir a origem do funk. Vai ler um livro, meu bom, entendeu? Puta que pariu, o cara quer falar merda. De repente o cara, qual é a função da orquestra? Vai tomar, entendeu? Porra, vai ler, meu bom, sabe? Vai estudar. Não é porque você toca piano que de repente você sabe tudo, mano, sabe? Então, falta uma humildade. E eu sempre falo assim, o pessoal fala, pô, essa galera da internet, tipo o vinheteiro. Por que o cara tem um canal com
sei lá, 100 milhões de inscritos. Sim. Cara, porque todo mundo, na época que ele inventou isso aí, tava trabalhando, ele tava desempregado. Ele inventou um trampo dele, que a internet Sim. foi muito isso, pra muita gente. Muita gente legal surgiu disso, né? Então a gente tá falando do Pirula antes. Eu acho o canal dele sensacional, eu acho maravilhoso a constância dele. Eu mesmo tenho um blog, meu blog tem 1000 artigos sobre música, escritos. Eu licenciei pro Souza Lima esse blog, gratuito, a pessoa entra lá, todas as coisas que eu penso, tá tudo escrito lá, de graça e tal. Mas eu não tenho vontade de ficar debatendo com um hater, né? Uma vez eu vi um vídeo do Vinheteiro e comentei. Falou, isso que você tá falando não funciona assim e tal, não sei o quê. Ele foi lá e apagou meu comentário. É entendeu? muito comum Ele dessa e outras galera. pessoas. É muito Então, comum. O cara não tá pronto pro debate, mano, fica em casa trancado num quarto, mano. É melhor, sabe? Então, eu acho que assim, o pensamento, ele flui e ele é permitido, né? Então, vamos pensar, mas vamos pensar juntos, porque a gente pensar junto é mais rico. Né? Então, Sim. obviamente que eu não tenho, no meu momento de carreira, vontade de entrar lá na internet e ficar falando, pô, o Vinheteiro falou merda de novo, pô, Vinheteiro... Porque é muita merda, não é um pouco. Não dá O nível tempo, de né? merda, não dá tempo de você combater tanta merda, é muita merda. Então, assim, e não só ele, outros também, que falam sobre música, né? O Thiagson, por exemplo, ele traz apontamentos maravilhosos, porque ele suaviza isso. Mas ele tem coisas pra fazer, ele é acadêmico também, então não dá tempo de combater Não tem tanta como. porcaria, Aham. Não tem mano. como. Então a internet virou um poço profundo de muita coisa ruim e que a gente que faz um trabalho sério, vocês, a gente não tem nem tempo de discutir isso, cara. É muita porcaria. Então, assim, Vinheteiro, desculpa, cara, você deve ser um cara legal. Acho que não, pensando bem. Mas, assim, cara, você faz um desserviço pra música, cara. Você não é pai da música erudita brasileira, porra nenhuma. Para de falar isso, cara. Assina de embaixo, assina embaixo, assina embaixo. O cara, não é eu sou nada. pai da música clássica. Ah, cara, Eu sou o pai da música clássica. você já viu ele falando, meu Puta merda. pai da música? Foi pai de porra nenhuma. Você deve ter um filho aí, vai cuidar do seu filho. Cara. Pode falar merda. Porque é uma coisa muito presunçosa, cara, sabe? É. A música é um bem da humanidade, cara, sabe? Então, isso é a parte mais legal. Pô, tu Aham. faz música e isso, cara, como a gente falou no começo, é comunicação. Você tá dando algo seu pro mundo, deixando ali, sabe? O Debussy, ele não imaginou que ele tava fazendo uma música que a gente já tá falando dele 100 anos depois, entendeu? Então, sei lá, o Ravel, o Tom Jobim, ou o João da Baiana, sei lá, qualquer um. Mas que a gente tá vivo aqui, trocando, falando deles, ainda preservando isso, Aham. sabe? Acho que isso é a parte mais legal. Então, e daí vem esses caras que, querem caçar like, falar coisas, de repente vira antropólogo, educador, daí o cara lança um curso, entendeu? Cara, cara, um dia eu entrei no curso do Vinheteiro, cara. Eu falei, não, tem que ver isso. Ai. Tem que ver isso. Eu entrei lá, nossa, mano, você fala assim, agora eu entendi, né? Uma vez eu fiz uma pergunta num pré-vestibular, qual era a função de um regente, né? O aluno escreveu nenhuma. Ele fica lá só gesticulando para fazer charme ao público e tal. O menino tinha 16 anos, tudo bem. Eu falei, cara, mas ele tirou essa porra aqui da onde, mano? Eu perguntei, eu falei, meu querido, de onde você veio? Ah, não, vídeo do Vinheteiro. Eu sei o canal dele. Ele fala, Ele falou que o cara faz falou tudo. que o maestro não serve pra nada. Quem não serve pra nada é ele, meu bom. Pelo amor de Deus. Cara, é muito grave isso. Isso de um ponto, né? Mas de todos os outros, vamos parar de falar mal das pessoas. Né? O que vão pensar de mim? Mas eu falo mal das pessoas. Você falou às vezes. mal de uma pessoa aí, mas eu acho que essa pessoa, você falou de um cara de tornozeleira, essa entrevista vai ser em setembro. Talvez ele não esteja mais, talvez ele não esteja mais de tornozeleira. Poxa, seria legal, possivelmente. hein? Ou se não estiver, até outubro vocês aguardem. A gente vai. Poxa, aí você me emocionou. Até Agora outubro. até lacrimejei aqui. Que esse dia tem uma picanha guardada. Lá, tá escrito picanha Lula, destinada à prisão do Bolsonaro. Então, assim, cara, urgente, pelo amor de Deus, né? Até porque o que estão responsabilizando ele, que eu acho que é pertinente, fora outra lista imensa de crime desse cidadão, certo? Mas a pior parte é 700 mil mortos, cara. Pior sabe? é isso. Eu né? tinha um guri Pior que é jogava isso. futebol comigo, o cara tinha 20 anos, entendeu? Apertava lá o 17, fazia arminha e tal. Não, porque a pandemia começou, isso aí não é nada. O moleque tinha 20 anos, morreu de Meu Covid. Deus. Ah, não, o atleta não pega. Tomar no cu. Desculpa aí, falei a palavra de novo. Porra, mano. cara. Põe um pi aí, por favor. Então, assim, mano, cara, e quando que isso aí vai ser julgado, mano? Eu quero saber disso, entendeu? exatamente. Porque isso é um crime contra nós, brasileiros, cara. E tem gente ainda que defende um cara desse, cara. Sabe? Eu já tô no nível, assim, de
de quem defende um cara desse já começa já a ficar meio com o pé atrás. Eu ainda prego a questão da gente poder conversar e tal. Mas, cara, defendeu 3 argumentos seguidos, daí falou, pô, você tem razão, tô indo. Então, assim, porque daí já começa a não dar, entendeu? Porque o hall ali de crimes, cara, é muito grande, cara, sabe? Então, pô, tá insatisfeito, me processa, eu não ligo, não. Então, sabe? Porque, assim, cara, o cara é um criminoso, cara, sabe? Em todos os níveis. Acho que ele tem muito mais que se preocupar agora, não vai te processar, não, que agora... verdade. Agora, nesse momento, ele tá com muitos problemas. Tem outros B.O.s aí pra resolver. Bom demais. Ai, que fase, viu? E pior que como é que eu vou explicar isso pros meus filhos? Eu penso isso direto, cara. Sabe, eu penso direto. Assim, Nossa! Eu tenho 2 filhos e eu fico assim, como é que eu vou explicar pro meu filho que elegeram esse cara, mano? Como, mano? O cara Meu, como que eu vou explicar pra ele? Não tem como, cara. Né? Então, é duro. Porque o brasileiro também tem essa coisa, né? Que tem as pessoas que falam de política abertamente, tem os bandeiristas, né? Que os caras levantam a bandeira mesmo por esse cara, e tem um cara que fala que o voto é secreto, né? E é desse que a gente tem que ter medo. Quando falar o voto é secreto, você fala, Sei. O voto foi secreto em 89, 90. Vocês elegeram um cara colorido lá, que deu o que deu. Colorido. Então. E depois, porque ele tinha a bandeira que era sou colorido, tal, colorido. E depois esse cara aí que os caras falaram, você votou nele? Não, eu não. Voto secreto, eu não falo pra ninguém, não. Você fala, cara, mano, que merda. Mano. Você fala, esse cara pode estar do meu lado e ele votou nesse cara. Que cara. Dureza. Esse dá medo. Voto secreto dá medo. Aí você dá uma olhada nos seguidores, né? E nas pessoas que ele segue. Hoje tem isso, né? Hoje dá pra você descobrir. Tem uma tal de Luísa Posse, já que a gente tá falando, né? Nossa, eu vi essa semana. Tem uma tal de Luísa Posse aí que eu não vou falar o nome. Já que estamos num programa um pouco mais. Ela falou que o Nicolas Ferreira é necessário. Necessário desaparecer do mundo, um cara desse. Sabe? Vai pra casa, vai pescar, faz uma fazendinha, entendeu? Fica lá se divertindo com os brinquedinhos dele, cara. O cara não é necessário pra nada, mano. O cara... Comunicação violenta é a pauta do cara que a gente tava falando. Ele é um exemplo disso, né? Exemplo de comunicação violenta. Tudo é violento, cara. A vida não pode ser assim, cara. Bom, vamos parar de falar mais pessoas. Desculpa aí, cara. Eu que puxei esse assunto, foi culpa minha. Desculpa aí, produtor. Desculpa aí, produção. A produção tá ali, ó. Tá triste. Eu acho que eles vão cortar a gente, hein, mano. Tudo. Eu acho que eles vão editar a gente. Você já deu um pouquinho aí de uma introdução, a sua introdução musical, mas já sabemos que foi desde pequeno. Sim. Foi um interesse seu, que veio de você, ou você foi direcionado, assim, de repente, pelos seus pais? Olha, meu pai e minha mãe é professora, né? Então, inevitavelmente, minha mãe é professora do Estado, ela fez carreira no Estado. E, cara, tudo errado, né? Assim, minha mãe fez todos os estudos dela, mas essa coisa de valorizar muito a educação pública, sabe? Então, minha mãe tinha condição de ir para uma universidade, mas ela não quer educar na base e tal, que é muito bonito, muito poético. Então, isso me influenciou muito, assim. Então, a minha mãe sempre teve essa questão da educação muito forte. E o meu pai, não. Mas os dois sempre gostaram muito de música. E o meu gatilho, assim, pra música, curiosamente, foi um recital de uma prima, que nunca nem se tornou musicista e tal. Mas eu fui e ela tocou flauta e piano. Eu fiquei, eu tinha uns 4 para 5 anos. Eu falei, quero aprender a tocar. E daí eu comecei a estudar piano, mas daí meus pais se separaram, não deu mais pra estudar piano. Porque o piano, pra você... é um móvel, né? Mas é uma coisa que ocupa espaço. Então, minha mãe mudou para um apartamento muito pequeno, não dava para ter um piano, a gente nem tinha. E daí, vou te dar um violão, né? Então, daí o meu avô, né? Então, que era uma pessoa que estudou até a 3ª série, sabia escrever o nome e fazer conta, né? Eu sempre falo, meu avô, ele é de uma geração que estudar era algo para pouquíssimo. Tanto que a minha mãe é a primeira pessoa formada em alguma coisa na família dela e que até pensando no brasileiro, isso é uma coisa rara, porque tem muita gente que a nossa geração, que está com 30, 40 anos, que é a primeira pessoa formada na família. Minha mãe é formada em física, né? E o meu avô, ele me via muito interessado por música. E ele me incentivava muito. Meu avô batia uma viola caipira meio corriqueira, assim, gostava de ouvir música caipira e dos grandes cantores. Francisco Alves, por exemplo, que é um cantor, Chico Viola, que até se acidentou na Dutra. E meu avô era caminhoneiro. Né? Então ele era caminhoneiro e ele sempre falava das músicas, tal, não sei o quê. Ele falava, eu quero que você toque viola. Daí ele me deu uma viola caipira, tal. Daí eu comecei a aprender, tal. O meu avô, Antônio, né, que é esse que eu tô falando, ele foi um grande incentivador para mim no começo de falar, não, agora quero que você toque bandolim. Daí ele me dava um bandolim, eu ficava lá tentando tocar, tal. E eu acho que o meu começo foi bem por esse caminho das cordas, né? Porque teve o piano, mas daí o piano eu continuei em outros momentos.
Mas eu acho que a primeira parte foi dessa conexão com a música. E de ser profissional, Carla, pra mim, acho que eu nunca pensei em outra coisa, sabe? Só que quando você tem ali 15 anos, 16 anos, e você pensa em ser profissional em música, você vê poucas áreas na sua frente, né? Você fala, pô, você pode ensinar música, tocar em bar, restaurante, festa, e ser artista. Isso que as pessoas pensam em música, né? É verdade. Tanto que eu escrevi um livro que chama Meu Filho Quer Ser Músico e Agora. É uma zoeira, né? Lógico. Porque eu escutei isso tanto de pai, assim, pô, meu filho quer ser músico. Fica normal, né? Assim, tranquilo. Até eu vi um pai em especial, falou, minha filha quer ter essa profissão de vagabundo. Caraca! Eu falei, tá. Não, nada contra você, viu? Nada contra você. Não, tudo bem. Eu falei, obrigado. Eu falei, eu vou refiltrar aqui a ofensa. Tá? Mas tudo bem, passou. Então, pra mim, pra ser músico, assim, pra mim sempre foi inerente à minha história, sabe? Assim? Então, eu nunca me vi fazendo outra coisa. E não que os meus pais não tentaram que eu desistisse da música. A minha mãe, por exemplo, quando eu tinha 15 anos, minha mãe, eu tava fazendo conservatório de violão e tal. Eu falei, mãe, quero fazer curso técnico em música, que foi bem na época que começou a existir isso e tal. Eu falei, tudo bem, só que primeiro você vai fazer de administração. Minha mãe me fez... Eu sou formado em administração. Então, assim, é uma coisa assim que eu até acho legal, tal, bacana, mas ocupou um puto espaço na minha vida que eu poderia ter me dedicado a outras coisas, que foi uma obrigação que a minha mãe me colocou. Eu quis ser jogador de futebol, mas desisti em dado momento. E eu queria ser jogador de futebol muito mais pra sair da minha casa do que pra jogar. Porque morar no alojamento era legal, os meus amigos moravam, a gente jogava futebol. E sabe, então isso era uma coisa que eu gostava. Eu jogo futebol até hoje, gosto. Futebol de várzea, joguei por muitos anos. Só que a música pra mim sempre teve nessa vibração. E daí quando eu saí de São José dos Campos, embora eu nasci em São Paulo, morei até os 6 anos, mas meus pais se separaram. Eu fui morar em São José dos Campos só com a minha mãe. E quando eu vim pra São Paulo... Eu vim disposto, com toda a minha energia, a entender o que era ser músico. Porque essa compreensão do que é ser músico, ela te leva a vários enganos. Então, pô, eu fui querer estudar na Unesp. Mas a Unesp era um curso à tarde. Então, o curso de tarde da Unesp era da 1h às 18h30. Cara, eu morava em Pirituba. Então, pra chegar a 1h no Ipiranga, que era onde era a Unesp, que não é na Barra Funda, agora a Unesp é aqui na Barra Funda. Mas antes era no Ipiranga. Eu levava 3 horas. Saía às 6h30, chegava na minha casa às 9h30, então não dava para trabalhar, não dava. E eu nunca tive, primeiro, a pretensão de ser dependente dos meus pais, né? Então, eu sempre quis ser independente, de ter meu trabalho. Eu falei, não, calma aí, vou ter que fazer outra coisa. Daí eu prestei uma faculdade, ganhei uma bolsa e fui estudar de manhã. Daí, quando eu fui estudar de manhã, abriu o território para a música, porque a música acontece de tarde e de noite, não tem jeito. Então, daí comecei a gravar, comecei a fazer essas coisas. Mas, cara, eu nunca pensei em absolutamente nada. Nada que não fosse música, sabe? Caramba. Nada. Então, pra mim, sempre foi música. E a educação, eu acho que pra mim foi um pouco consequência disso, sabe? Então, até porque também na música existe esse preconceito, né? Quando eu decidi fazer faculdade, eu tinha, na minha época, tinha um negócio que chamava Guia do Estudante, não sei se vocês lembram disso, que vendia na banca, era uma bíblia, um negócio. Uma bíblia com coisas interessantes, né, nesse caso. Então, você abria lá o negócio e ia vendo os cursos, né? Daí eu tava lá, eu toco violão, bacharelado em violão. Achei minha área, né? Mas eu não tinha a menor ideia do que seria isso, né? Então, meu primeiro semestre do bacharelado em violão, vamos tocar música medieval. Porque tem um currículo muito regrado, assim. Eu falei, mas eu já passei por esse estudo, eu não quero estudar isso de novo. Na minha concepção, a faculdade, ela tinha uma disposição de formar artistas, de pessoas que fossem refletir sobre a arte, para tocar melhor, para compor melhor. Mas não é nada disso. Sabe? A faculdade, na verdade, ela vai consolidar informações que você teve para você ser artista, e isso é uma coisa que você vai, na percepção deles, encontrar na vida, o que é um erro, né? Então, uma aula tem que ser reflexiva e não só na aula de estética, onde a galera dorme, né? Então, a aula tudo deveria ter estética, tudo deveria ter filosofia, para que você consiga pensar nas diferentes áreas. E daí, nesse momento de construção, que eu comecei a entender um outro lado, que falou, pô, tô no bacharelado de violão, mas eu sou compositor, eu já era compositor. Daí eu fui começar a fazer aula de composição. Percebi que era tudo enganação. Esses cursos de composição que tem por aí, desses bacharelados, é um caminho para frustração, sabe? Eu preparo aluno para vestibular, já mandei aluno para USP, Unesp, Unicamp, e os alunos saem tudo deprimidos. Cara, puta, João, tô com a impressão que não tô aprendendo nada, sabe? Pô, tô no 3º ano, mas não tenho aula de composição. Eu falei, pô, mas você tá fazendo o quê aí, então, né? Então, assim, daí eu comecei a entender que, falei, pô, eu acho que eu preciso estar num lugar de reflexão sobre educação, sabe?
Porque eu acho que a educação musical no Brasil tem que mudar. Em todos os aspectos. Então, desde a educação básica, que é violenta, ela deveria voltar a existir, como foi promulgado em uma lei que depois o vampiro, não, o Michel Temer, ele cancelou e o Bolsonaro acabou de enterrar. Mas nessa eu até agradeço, sabia? Porque imagina quem ia representar esses caras, né? Não sei se vocês sabem a alteração que o Michel Temer fez na lei, ela permitia que qualquer pessoa que demonstrasse habilidade em música poderia se candidatar às aulas de música. Cara, isso é super perigoso. Então, um professor de educação física que bate um violão lá, de repente o cara tá dando aula de música, sabe? Não, mas nada contra o professor de educação física, eu até gosto, mas não pra dar aula de música. Então, cara, eu sei fazer abdominal, vou dar aula de abdominal, entendeu? Não pode ser assim, entendeu? Então, porque eu acho que tem uma questão de fisiologia, uma questão de gesto, da voz, do corpo, de compreensão sensorial, que precisa ser um músico para fazer isso. Então, eu acabei me entendendo que a minha contribuição maior, né, dentro do que eu posso fazer como músico, é ser educador. Então, eu venho criando cursos, né? Então, por exemplo, onde eu trabalho, eu tenho 7 cursos lá regulares que eu que criei. São aprovados no MEC, na Secretaria de Educação. Então, técnico em composição e arranjo com eficiência trilha sonora, técnico em produção musical, técnico em improvisação, técnico em voz, né? Então, que é profissional da voz. Então, o cara canta, dubla, faz uma narração. Então, o cara tem uma consciência plena do que é ser profissional da voz. Eu criei e coordeno uma pós de educação musical. Então, eu fui me interessando sobre essa área. Fui sendo contratado para fazer cursos também, para criar cursos, né? Então, eu acho que isso meio que me motiva bastante. E quanto à criação, né, como artista, eu acabei entendendo que o estudo da composição, que eu fiz parte, com diferentes professores, foi algo que me machucou mais do que me fez bem, sabe? Então, assim, ou eu tinha que compor na estética do professor, sabe? Então, não tinha liberdade de criar a minha estética, porque isso dá trabalho, né? Imagina, você tem 20 alunos, cada um criou numa estética. Se o professor não for muito legal, o cara, não, vamos criar todo mundo igual a minha música aqui, ó, entendeu? Isso é fácil, né? Então, e como a educação musical, às vezes, é aquele... Vamos lá, chamar de penduricário ali da galera, os caras vão se pendurar sem se preparar, então fica fácil. E eu passei por essa educação, sabe? Eu passei por momentos de educação super violentas, né? Assim, eu estudei violão clássico, mas eu tocava guitarra, eu gostava. Então, eu toco ainda e tal, e eu toco cavaquinho. Daí um professor um dia... João, mas o que é esse cavaquinho? Você toca cavaquinho? Eu falei, toco, claro. Trabalho, né? Ô, João, mas, cara, pra você ser bom, você tem que tocar um instrumento só, cara. E eu acreditei. Entendeu? Eu achei que fazia sentido. Porque era o meu professor, eu tinha 17 anos, sabe? Só que isso é violento, cara, porque existia um simbolismo pra mim ali em relação a isso. E daí nunca me esqueci. Um dia um amigo me telefonou, falou assim, João, tem uma banda aqui, uma banda famosa, tá? Não vou falar o nome, porque a galera vive procurando fotos minhas, mas eu tenho, mas nunca vou mostrar. Então, com uma banda, tá? E eles precisavam de um cara que tocasse cavaquinho e guitarra. Era uma banda de axé, tal, dos anos 2000 ali. E eu falei, pô, legal, mas eu não toco mais cavaquinho. Daí eu falei, pô, João, você é burro? O cara perguntou pra mim. Eu falei, não, eu acho até que eu sou inteligente. Mas não, você é burro, cara. A pergunta que você tem que fazer é qual é o cachê, mano. Hoje em dia, pô, Pix, né? Então, qual é o cachê? Daí eu falei, qual é o cachê? Ele falou, R$400. Pô, em 2003, 2004, era tipo um salário mínimo, entendeu? Cada show era... Eu falei, calma aí que eu tô indo lá comprar um cavaquinho, tchau. Então, assim, cara, porque eu tinha vendido o cavaquinho, porque eu acreditei nessa informação. O que eu vejo muito na educação musical tem isso, que é uma galera que não sabe fazer o que o outro faz, tratar isso como uma potencialidade dele mesmo. Então o cara valoriza a própria ignorância. Pô, mas você toca cavaquinho? Pô, você toca? Não toco. Caramba, você vê que é uma parada que não faz sentido nenhum, mas os caras, eles usam muito isso na música. Pô, mas você faz música minimalista? Mas você sabe fazer? Não sei, então. Problema teu, entendeu? Não? Sabe, eu acho que a gente tem que olhar pro outro e tentar potencializar as coisas deles, né? Então, dar ferramentas, né? Porque eu sempre falo isso. Cara, em música tudo é ferramenta, sabe? E pra quem gosta de mexer com coisas assim, apertar um parafuso ali, cara, uma chave Phillips não abre o mesmo lugar de uma fenda. Entendeu? São coisas diferentes. E que a gente pode saber manusear as duas coisas, não tem problema. A vida não é assim, não, então agora eu faço música erudita e canção é um problema. Não, cara, canção é legal pra caralho. Você faz canção também, pô, legal, vamos mostra aí. Então, cara, isso é legal, pô. São coisas que a gente gosta de fazer.
sabe? Eu acho que esse, pra mim, é o que acabou norteando a minha vida, sabe? Então, eu sou educador musical porque eu amo a educação, sabe? Eu amo... Nem falei musical, eu amo Aham. a educação. Então, eu acho que é maravilhoso você ver, por exemplo, no Rubem Alves, os pensamentos, como ele faz ensinamentos através de histórias, que parece uma coisa super banal, tal, mas tem uma profundidade, sabe? Ou, sei lá, Marc Chagall falando sobre a guerra, sobre a violência que ele estava sentindo, sendo um judeu dentro de um território ríspido pra caraca, tal, e ele fazendo arte, sabe? Então ele mostrando lá uma puta quadro, e você fala, nossa, que quadro lindo. Daí você olha pro lado, tem uma cabra ali pela metade, né? Porque foi bombardeada, porque é um cenário de guerra, na verdade, cara. Então isso é lúdico, entendeu? Então você construir esses elos, tal, é algo que vem movendo o meu trabalho, assim, sabe? Então eu valorizo muito esse contato com os alunos, com os estudantes, tal, porque eu sempre penso, gente, que é a educação que eu gostaria de ter tido, sabe? Sim. Eu penso isso todos os dias. Então eu vejo, quando os meus alunos dividem as coisas comigo, que eles passam pelas universidades, e gente que, desculpa a sinceridade, mas gente que me odeia, entendeu? Os caras me conhecem meu trabalho. Ah, não, o João, não sei o quê. Eu falei, cara, melhora o seu trabalho, cara. Deixa meu trabalho aqui, tá tudo certo. Quem vem reclamar do trabalho de vocês aqui, vocês já receberam uma reclamação do meu trabalho? Não. Então, isso acontece, tá? Os alunos falam, pô, o professor falou não sei o quê. Por exemplo, um grande aluno, um grande compositor, chama João também. Ele é um compositor de estética minimalista, cara, sabe? E ele faz USP e, cara, ele não é aceito isso por parte de alguns professores, de alguns colegas, alunos. Imagina aluno debochar de aluno. Pra puta que pariu, entendeu, mano? Assim, cara, não existe isso, cara. Pô, eu tenho que olhar pra você e falar, pô, o que a Carla tem? Pô, a Carla faz isso, pô, isso é legal. Pô, cada um faz o teu, mano, sabe? Sim. E a gente tem que trocar, a gente tem que levar esse nosso trabalho como colegas, de uma maneira harmoniosa, sabe? Então, se a gente valoriza o que cada um faz, justamente quando a gente precisar, já que a música não é algo que se faz sozinho, né? Então, não é uma profissão isolada. Nem sei se artes plásticas se faz sozinho. Talvez eu esteja falando uma bobagem. Mas assim, pô, um pintor pinta sozinho, né? Então, mas música, mesmo que eu faça a maior música de todos os tempos lá sozinho, quem faz música, na verdade, são as pessoas que estão tocando. Sabe? Então a música não é um pedaço de papel, a música é uma vivência, uma existência, uma troca. Ah, faz isso, aquilo, aquilo. Então, assim, a gente tem que respeitar o outro. E eu vejo que as universidades faltam com respeito, sabe? E faltam muito, não é um pouco. Ah, não, música com letra. Imagina, você ter no Brasil um país com a tradição da composição de letra e música, como a gente não tem uma universidade no país que tem uma matéria. A USP não tem matéria sobre composição, letra e música. Salve, talvez, o Ivan Vilela, que para mim é o grande nome da música, da USP. A Unicamp não tem, a Unesp não tem. Então, imagina, eles estão vivendo em que planeta, mano, sabe? Que planeta? Um rapaz aí que diz que é compositor, tal, que é bem interessante, ele falou uma vez, numa única aula de composição na Unesp, ele falou assim, Erik Satie... compositor de música popular ruim. A música do Erik Satie nem é popular, e nem é ruim. Ruim é você, meu filho. Entendeu? Se enxerga, mano. Fica fazendo esses livros com esses rabiscos aí que ninguém entende nada. Nem tua mãe gosta da tua música, cara. Faz uma música pra mamãe, cara. Roberto Carlos já fez, o rei. E você? E você, entendeu? Vamos começar agradando a nossa família, mano. Pô, desculpa, galera. Eu me exaltei ali. Me exaltei. Forte. Carlinha. Pode mandar, que agora eu tô curiosa. João Marcondes, o que você acha da música brasileira hoje? Então, putz, a pergunta deveria ser também, qual música brasileira eu vou te devolver? Porque assim, essa pergunta normalmente, às vezes, ela vem com uma armadilha, né? Que é de uma pessoa que faz música escrita como eu, esperar que eu, sei lá, vou ponderar ou falar mal, por exemplo, sei lá, da Marília Mendonça. Eu acho a Marília Mendonça legal pra caralho, ela já morreu, Deus a tenha e tal, mas eu acho que comunica pra caramba, eu acho que tem uma funcionalidade. Eu me preocupo com a falta
que tem de espaço para multiplicidade que a música brasileira tem. Mas eu, por exemplo, eu consigo ouvir um Jorge Mateus e ver um valor ali. Eu consigo ver isso. Claro que eu também consigo ver que tem um agronegócio que financia isso, que tem lavagem de dinheiro pra caraca. Consigo ver também que é uma música excludente, só tem pessoas brancas do mesmo perfil e tal. Então, consigo ver tudo isso. Mas eu não consigo, por exemplo, problematizar que nem algumas pessoas falam, não, porque o funk, sei lá o que. Cara, eu acho o funk legal pra caraca. Eu acho que é a última música legítima que o Brasil fez. É verdade. Então, a última. Porque é um ritmo que provém de uma tradição oral brasileira, que é o maculelê, que é legal pra caraca, é parte da capoeira, o ritmo é maravilhoso e tal. E os caras, não, porque funk é ruim. Cara, bom é Garota de Ipanema, então, né? Então, Garota de Ipanema, vamos parar pra pensar. Garota de Ipanema, pô, a música é boa mesmo, a harmonia é legal e tal. Mas e a letra? Pô, a letra é um tiozão de 70 anos, entendeu? Fazendo uma música pra uma menina que tem 14. Isso chama pedofilia, até onde eu sei. Se fosse minha filha, eu amassava aquele velho na porrada. Não me chama. Entendeu? O cara fazendo música pra uma menina de 14 anos, mano, com 60 anos. Em tempos de se falar de adultização, Garota então, de Ipanema é um... Então, e assim, não, porque isso é... Ah, não, mas se é a quicadinha de uma menina... Cara, mano, cada um canta a sua realidade nesse momento. Vamos trabalhar as realidades. Eu acho funk interessantíssimo. Então, um aluno meu um dia desse falou... Ele falou, pô, João, quero te mostrar um som. Eu falei, pô, mostra aí. Irmãs de Pau, já ouviram? Não. Pô, bom pra caralho, velho. Bom pra caralho. Porque trata de uma necessidade da sociedade hoje, mano. Que é a aceitação das pessoas trans, sabe? Da mulher trans, do homem trans. Cara, porra, legal pra caralho. Isso é necessário, mano, sabe? Ah, não, porque o moralismo da música... Que moralismo, cara? Não tem nem erudito, não tem porra nenhuma. O que tem isso é uma necessidade. Então, se as pessoas ainda têm necessidade de ouvir uma música que fale de um chiframento aí, de corno pra lá, cara, tranquilo, eu já não tô satisfeito. Eu tô satisfeito. Não tô sendo corno agora. Então, minha esposa, amor, te amo. Então, assim, cara, tá tudo certo, entendeu? Então, assim, mas tem gente que ainda tá precisando. Tem gente que tá precisando ainda ouvir uma música sobre alcoolismo, de ficar doidão e tal. Eu também já não tô precisando. Já fiquei doidão muitas vezes. E bem, tô legal. Né? Então, assim, eu acho que a cultura, ela vai se movendo dentro dessa necessidade. E uma outra coisa que eu acho foda, embora eu admiro o Chico, Caetano, Edu Lobo, eu acho tudo maravilhoso. Mas eles se acham que são os maiores de tudo, de todos os tempos da história. Não, porque a geração dos anos 40, MPB... Cara, isso é um conjunto de merda, mano, sabe? Porque, assim, a grande questão é assim, eles têm um grande valor, de fato, cara. Mas eles têm um grande valor perto de uma outra cultura que tem um grande valor, sabe? Eu vejo, por exemplo, essa mesma geração, o Paulinho da Viola. Paulinho da Viola talvez seja o compositor mais autêntico da música brasileira, porque ele conserva a raiz e ainda consegue comunicar de outras maneiras, tal, a obra dele e tal. E ele é desconsiderado em relação a essa geração, sabe? Então isso é perigoso. A gente teve grandes compositores em todos os ciclos, né? Então acontece que nos anos 80, até na minha tese de doutorado eu escrevi sobre isso, que nos anos 80 o mercado fonográfico mudou o perfil dele. Até os anos 80, o mercado fonográfico, ele olhava, ele ouvia, certo? O que estava sendo feito pelas pessoas. Por isso o festival. Os festivais é isso, na verdade. Sim. O êxodo da Bossa Nova, mas os festivais, quando eles surgem, eles falam, não, eu quero ver quem está produzindo música, para direcionar o mercado fonográfico. Nos anos 80, o mercado fonográfico cruza os braços e fala que se foda, agora quem manda essa porra sou eu, e eu vou lançar o que eu quiser. E eles começam até a inventar artista, sabe? Então, por exemplo, eu acho hoje... A Anitta tem um grande valor, eu acho, o trabalho dela. Mas é inegável que ela foi uma artista que foi construída pela indústria fonográfica, sabe? Então, por quê? Porque não dava pra colocar no Faustão pessoas periféricas cantando funk, vindos de uma comunidade carente, com pessoas... Eles não, a cultura da imagem não aceita isso. Se a gente for parar pra pensar, vai lembrar. Pô, surgiu a Anitta, que tem um perfil aceitável pra televisão, e surgiu o Naldo, que tem um perfil aceitável pra televisão. Esse perfil meio de jogador de bola, tal, de boleirão, tal... Mas a indústria fonográfica não ia colocar a Tati quebra-barraco no Faustão no domingo, entendeu? Então, a indústria fonográfica, ela começa a pautar, né? Então, pauta a gente e pauta nós também como músicos. E eu acho isso um barato pra gente entender como fenômeno, sabe? Só que, por exemplo, essa geração dos anos 40 fica se falando, e até um compositor desses me falou uma vez, que eu não vou falar o nome dele dessa vez, só por preservar ele, mas ele falou uma vez, eu fui apresentado a ele,
e me apresentaram, esse é o João Marcondes, ele é compositor, tá? Ele falou assim, todos os compositores nasceram nos anos 40 e você me parece um pouco mais jovem que isso. O cara falou isso pra mim. Eu olhei pra ele, ele falou todos, porque ele quis falar assim, eu falei, mas e o Ginga? Né? O Ginga nasceu um pouco depois, sabe? Então assim... Não, e antes disso. O Noel não era compositor. Né? O cara na cabeça dele, os caras acham que essa geração que tá com 80 anos, que já vai partir, infelizmente, que são pessoas que farão falta para o nosso cenário, de diferentes formas. Mas são pessoas que não entendem o que é a música, o que é a cultura, cara. A cultura é movimento, mano. Sabe? Então a gente tá se movimentando. Então eu olho, pô, eu vejo o Tom Zé e falo, pô, o Tom Zé é legal pra caraca. Pô, mas e essa gurizada que tá vindo hoje? Então de vez em quando parece que a música emergiu, uma música ruim, que eu nem considero, eu não consigo olhar para esse tipo de música e achar que é uma música ruim. Se ela comunica com pessoas, se eu acho que aquela música é ruim, então eu também acho que as pessoas são ruins. Então isso é ruim, entendeu? Porque é hierarquizar o valor da cultura e eu acho isso abominável, sabe? Eu acho que a gente tem que valorizar cada música de cada lugar, tal. É isso que eu tento ensinar aos meus alunos. E eu ainda prefiro que eles escutem a música brasileira, porque é a música que nos movimenta. O mercado fonográfico brasileiro, ele tem uma potencialidade que às vezes as pessoas nem enxergam. O mercado fonográfico brasileiro é dos poucos, que 100 músicas mais ouvidas, quase 80% é música brasileira. Sabe? Vai no México não é assim. Entendeu? Os caras vão nos Estados Unidos, nem os Estados Unidos é assim, porque como tem muito latino, quase 50% é música latina, música afro-caribenha, música da região do Caribe e tal, Porto Rico, Panamá, tal, esses lugares tal, também que são super ricos. Cara, o Brasil é um país que tem uma cultura que a gente mesmo alimenta a nossa indústria fonográfica. Então a gente tem que valorizar isso, a gente não pode desvalorizar isso, né? Então senão a gente joga o jogo deles, cara, que é o jogo de exclusão. Eu não jogo o jogo de exclusão, cara, só se for com o Bolsonaro. Então assim, o jogo de exclusão, a gente não tem que jogar ele, a gente tem que jogar um jogo, pô, Irmãs de Pau, pô, você vai olhar e falar, não, mas ela falou lá pau, cu, cara, também todo mundo fala, mano, sabe, normal. Ah, porque o Vinícius falou de uma maneira bonita sobre pedofilia, mas é pedofilia, caralho, filha da puta. Então assim... Não dá pra considerar uma coisa que vem de uma origem humilde pior do que a coisa do brancão rico do Rio de Janeiro, de família tradicional, fez. Garota de Ipanema, a música é maravilhosa, a letra é uma merda, fez pra uma menina, sabe? Então não faz sentido nenhum. Ou então não conta que fez pra uma menina, então, pra passar um pano, né? Mas os caras não, porque a Elô tinha 14 pra 15 anos. E você tinha quanto? 60. Porra, mano! O que você tá fazendo olhando pra essa mina, mano? Sabe? Vai cuidar da sua vida, meu, sabe? É uma distorção, sabe? Só que poetizar a distorção também não faz parte de quem eu sou, sabe? Então acho que pra mim é importante. Eu falei isso uma vez pra um aluno, o aluno pirou. Ele falou, não, mas você tava destruindo um hino da música brasileira. Eu acho que a gente tem que pensar a arte como ela é, sabe? A arte como ela é. E essa música, eu só te dei essa resposta porque você tava falando mal do funk. Entendeu? Não espere de mim falar mal do funk. Eu acho legal pra caraca. Tati quebra barraco. Legal pra caraca. Pô, o menino lá que errou a harmonia, fez tom maior e tom menor. Deu onda, mó barato. A música tá em tom maior, mas ele fez uma harmonia em tom menor. Achei legal pra caralho. Falei, meu, olha lá, Bela Bartok invadindo o funk, né? Achei mó barato. E assim, e vida que segue, sabe? Não dá pra gente ficar problematizando uma música como melhor que a outra, sabe? São momentos diferentes. A única coisa que eu gostaria é que o mercado musical tivesse mais equidade entre as coisas, sabe? Então, pô, que a Fabi, por exemplo, que é uma super cantora, pudesse ser ouvida em mais lugares, né? Então, ou a minha música que tá aí, fazendo um instrumental, que é puta roubada, né, na verdade. Então, assim, né, pensa bem, cara, o cara faz música de câmara instrumental, é louco, né? Então, o cara, esse cara tá querendo torrar dinheiro, é rico. Eu nem sou rico e nem tô querendo torrar dinheiro. Eu quero só me comunicar, fazer arte. Então, se pessoas escutam o meu trabalho, eu acho isso legal. Então, eu acho que ter oportunidade é isso. Então, daí o pessoal fala, não, porque se a educação musical existisse na escola, a música não seria assim. Cara, seria, porque quem manda é o dinheiro. A gente não pode romantizar isso. Por que o sertanejo hoje é a música mais ouvida? Cara, porque quem põe dinheiro nesse negócio? Muita gente, para lavar dinheiro, é dinheiro do agronegócio. Então não dá pra mentir sobre isso, sabe? Nos anos 90, por que o pagode ficou forte pra caraca? Porque muito jogador de futebol punha dinheiro no pagode, em grupos de pagode, muitos. Então os caras colocavam. E isso tem resultado, né? Então se eu tiver 10 milhões e colocar 10 milhões de divulgação, a minha música vai ser mais ouvida.
Inevitavelmente. Né? Então, se eu comprar um espaço no Jornal Nacional, pô, vai ser mais ouvido. Então, não tem jeito. Isso é dinheiro. O mercado fonográfico ele funciona com base no dinheiro. Então, a questão que eu acho que a gente deveria discutir para melhorar, sabe, devemos ter mais espaços. Né? Então, a gente tem aqui em São Paulo, por exemplo, uma emissora de rádio, em especial, ou um conglomerado de emissão que tem 10 frequências. Então, o cara tem a impressão que a rádio é sempre igual em São Paulo. Porque entendeu? Então, é a mesma empresa que tem 10 frequências de rádio e são concessões públicas. Isso é que tá errado. Sabe? Então, eu duvido, Lula, duvido você mexer nesse vespeiro. Então, assim, porque assim, os caras são donos do negócio de comunicação, cara. Então, é por isso que a gente tá fudido, entendeu? Porque assim, seria legal ter uma rádio que eu ligasse lá e ouvisse Vila Lobos. Pô, legal. Eu queria ligar ali agora eu tô querendo ouvir o pedófilo, o Vinícius de Moraes. Então coloquei aqui, cantando Garota de Ipanema. Pô, pesado, entendeu? Mas assim, você consegue ouvir as músicas. Aqui não tem jeito. Você vai ouvir, você ouvir uma música, você não consegue escolher, cara. Você não consegue escolher, cara. Não consegue. Então, infelizmente, você liga a rádio, você vai ouvindo a mesma música em outra posição, mesma música. Então, são todas assim. Então, falta espaço, entendeu? Isso é que falta. E isso é um espaço que essa galera aí, anos 40, tal, que nasceu nos anos 40, nunca lutou. Essa é a verdade. Gilberto Gil foi ministro da Cultura, cara. Sabe? Eu ainda fico pensando, por 9 anos, o que ele fez pela cultura do Brasil. Acho que foi 7 anos. O que ele fez? Eu não consigo identificar. Sabe? A gente tem agora, mais uma vez, uma cantora como ministra da Cultura, Margareth Menezes. E o que ela tá fazendo? Eu, João, não consigo identificar. Né? Então, porque eu não consigo ver plano de governo, não consigo ver projeto, sabe? Porque tem uma coisa, tem o plano de governo que é sazonal, tal, beleza. Mas e o projeto de Estado? Qual que é o nosso projeto de Estado? Qual que vai ser a herança pro próximo governo que vai vir? Eu não consigo identificar isso. Então, é muito sério para mim. Então, assim... outra coisa, eu nunca usei lei de incentivo no meu trabalho, então eu não devo nada pra ninguém. Eu não comprei minha casa com lei Rouanet, que o pessoal fala por aí, é tudo mentira também, isso os bolsonaristas ficam inventando. Eu não comprei meu carro, cara, eu comprei meu carro com trabalho, com dignidade, lutando, fazendo as coisas. E quem usou lei Rouanet pra ter dignidade, também não vejo nenhum problema, a vida que segue. Tem gente que faz coisa muito pior. Só que a grande questão pra mim é, qual é a entrega, cara? O que a gente tá recebendo? Pô, não seria lindo vocês terem uma rádio de vocês, pô? Porra, seria maravilhoso, cara. E aí vem o grande ponto, que alguns países têm isso e o Brasil não tem, que é produto associado, cara. Você vai nos Estados Unidos, o cara que ouve jazz, ele tem lá produtos que patrocinam quem ouve jazz. Que é uma porra de um uísque, um charuto cubano, mesmo não podendo ser, mas é. Então, um charuto. Então, produtos que quem gosta de jazz acaba consumindo. E que vão financiar o seu programa. Aqui no Brasil não tem. Né? Então, o Brasil... o que financia o quê? Não financia nada. A gente não tem associação com produto. Então, a cultura no Brasil, ela foi sendo propositadamente desmembrada. Ela foi sendo desmembrada pra gente acreditar que a gente tá cada um sozinho num botezinho no meio do oceano, entendeu? Numa boinha de criança, entendeu? É isso que a gente faz. A gente vai se virando dentro dessas dinâmicas. Porque, pô, eu tenho certeza que quem ouve o tipo de música que eu faço mais deve consumir alguma coisa, né? Ele não vive de fotossíntese. Né? Então, talvez exista um fator comum que, pô, de quem ouve música MPB, essa MPB nova, que eu nem gosto muito desse termo, mas que usa esse tipo de repertório, esse tipo de música, quais são os produtos que eles usam, que eles consomem? Pô, por que não existe uma associação disso? E daí, de repente, fica tudo na mão aí de uns e outros, né? E a gente refém disso, né? Então, por exemplo, o meu disco que saiu anteriormente aí, o Brazilian Suite para piano e viola, misteriosamente saiu no Jornal do Brasil. Misteriosamente. Saiu uma crítica super linda do Aquiles Reis, que é do MPB4. Ele fez uma crítica linda do meu disco e tal. Fiquei muito feliz e tal. Aqui, a Folha de São Paulo. Eu sou de São Paulo. Mas se a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, escreve alguma coisa sobre o meu trabalho, não escreve, entendeu? Eu ganhei esse ano o Prêmio Profissionais da Música como principal professor de teoria musical do Brasil. Talvez não seja muito importante, eu nunca nem liguei para isso, e foi a primeira vez que eu me inscrevi, me obrigaram, inclusive, a fazer isso. Então, mas eu não gosto de prêmio, não gosto desse tipo de competição, não acho que seja sadio, mas, me pediram para escrever. Pergunta se alguém bateu na minha casa, cara. Eu fui dar uma entrevista no México uma vez, eu fui dar um curso lá, eu tinha lançado um disco meu que chama Indelével Prenúncio das Águas, que eu falo, um poema sinfônico que fala a história do Tietê, do rio Tietê.
Chego na entrevista, a pessoa começa, essa peça, tal, não sei o quê, não. E ela falando espanhol, eu falo espanhol e tal. Que peça? Não, o movimento tal. Hã? Não sabia do que ela tava falando, porque eu tava muito despreparado da pessoa ter ouvido o meu trabalho, cara. Você imagina? E era o Jornal do México, da Cidade do México. A mulher ouviu o meu trabalho. Cara, isso deveria ser básico, né? Assim, tipo, a pessoa vai te entrevistar, a pessoa conhecer você e tal. Aqui em São Paulo, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, esses jornais todos, o Diário do Sangue lá também que tem. Então, assim, eles não estão nem aí, cara, porque a grande questão, eles só vão fazer alguma coisa pra você se você pagar, sabe? Nunca esqueço o dia que a minha avó se decepcionou comigo. Minha avó falou assim, filho, você devia ir no Raul Gil, cara. É tão legal, cara, lá eles cantam, é tão bonito. Eu falei, vó, todo mundo que vai lá paga pra ir, vó. Ela falou, não, eles são bons, entendeu? Não, eu falei, vó, eles pagam, isso é uma ação publicitária. A gente tem que parar de romancear, que o cara quando vai no programa do Faustão no domingo, que me disseram que nem é mais Faustão, recentemente, o Luciano Huck, o cara vai no Luciano Huck no domingo, quando o cara tá apresentando uma música dele lá, ele tá cantando, né? É uma ação publicitária, mano. O cara paga pra estar lá. Uma vitrine, né? Uma vitrine, então uma vitrine de luxo ainda. Então, o público tem que saber que isso existe, porque senão a gente fica tratado como se a gente, não, o João não quer mostrar o trabalho dele porque ele é tímido. Não sou tímido não, cara. Muito pelo contrário, fala pelos cotovelos. E assim, só que assim, a grande questão para nós é ter espaço, né? Então, ter lugares para que as pessoas conversem, falem da nossa música, porque a internet também criou um outro problema, a impressão de que tudo na internet é visto. Se tudo na internet é visto, nada é visto. Porque é um fluxo de informação tão grande que é over. Então você começa a não conseguir acompanhar tudo aquilo, né? Então, eu fui ver que a Fabi tinha vindo aqui faz um mês, entendeu? Mas já fazia mais de um mês que ela tinha ido. Sim, Então eu vi um dia lá, baixou meu algoritmo lá, a Fabi foi, legal, vamos ver a Fabi. Legal, a Fabi, muito inteligente, muito intelectualizada e tal. Não fala merda que nem eu falo bastante palavrão e tal. Então, assim, bonito pra caramba. Eu falei, que legal. É bacana que pessoas tenham acesso ao que a gente se tornou, entendeu? Porque a música, essa galera dos anos 40 e tal, os caras nasciam e iam pra indústria fonográfica, sabe? Então, a gente, que hoje tem 40 anos, a Fabi é um pouco mais velha que eu, acho que ela tem 50, talvez, a gente teve que ir, cara, pra um outro caminho. Então, a gente teve que ser educador, se especializar em educação, ter profundidade, trabalhar com uma porrada de coisa de música. Imagina que o Chico Buarque precisou pagar a conta com um jingle político, entendeu? Tive que fazer jingle até pra deputado corrupto, entendeu? Que hoje você fala, nossa, fiz um jingle pra esse cara, mano. Puta, esse filho da puta. Mas era trabalho, entendeu? Então você tem que fazer coisas que hoje você fala, são impensáveis. Mas não tem jeito, pra você viver de música, essa geração que vive de música, hoje tem aí 30, 40, 50, e que não gozou dessa indústria fonográfica mimada, né? Então, a gente trabalha com tudo de música, né? Então, aí o pessoal fala, não, a pior fase da indústria fonográfica, só para os artistas. Porque hoje a Warner, por exemplo, ela ganha o mesmo dinheiro, só que ela não precisa manter um estúdio. A Warner chegou a ter 4 estúdios no Brasil. Então ela não tem estúdio, não tem produtor, não tem porra nenhuma, mas tá lá ganhando direito autoral. Direito fonográfico, ganhando direito fonográfico, Mas eles não pagam conta nenhuma, mano. O cara não paga aluguel do estúdio, não paga comida pros funcionários, o cara não paga nada. É a melhor fase pra esses caras, cara, sabe? O ano passado eu tive 1,5 milhão de plays, que pro tipo de música que eu faço é bom, né? Então, quanto eu ganhei? Sabe? R$1.900. Cara, isso aí não faz a feira, mano. Sabe? Então, assim, conta de uma família em São Paulo, R$1.000, R$1.500 é o que a gente gasta de comida no mês, entendeu? Então, é o básico. Comprar legume toda semana, legume e verdura, você vai gastar 150, 200 pau para uma família de 4 pessoas. Então, isso aí, mais mercado, mais R$1.000 de mercado. Você não paga um mês, entendeu? Daí você fala, mas 1 milhão... Porque antigamente, quando o streaming começou, inclusive, a gente foi enganado nessa época, né? Então, eu mesmo assinei um documento e hoje eu me sinto completamente lesado, porque a conversa foi, quando você vende um CD, então pega meu CD e vende para você. Então, R$30 você me paga. O CD, ele não é mais meu. Ele é meu artisticamente, mas é sua propriedade. Você não quer mais, você vai vender lá pro produtor. Então, você vende o CD por R$20. Quem ganhou R$20? Fui eu? Não, foi você. Você ganhou, você perdeu 10, mas você consumiu, beleza. Mas você ganhou esse dinheiro. Quando o streaming veio pro Brasil, a primeira reunião, eu estava lá. E o cara falou assim, a partir de agora, não vai existir mais isso. Todas as vezes que alguém ouvir a sua música,
você vai ganhar por isso. Uhum. Só que ninguém falou pra gente que ia ser 0,004 centavos, entendeu? O bagulho não dá nem pra chamar de centavos, centavos, não sei falar. Aham. Então é 0,00, acabou, porque a moeda menor no Brasil é de 1 centavo, que ninguém usa mais. 0,004. 40% de 1 centavo para um play. E que o pior, você não sabe nem de onde veio e se o dado é fidedigno ou não. Aham, ainda Também tem tem isso. isso, né? Então, eu distribuo para um lugar aqui, cara, que o cara me oferece relatórios absurdos. Eu não acredito naquele relatório. Tanto que eu licenciei a Azul, agradeço a Azul, maravilhosa gravadora de música erudita, música clássica, música escrita para mim. Então, música escrita, só para contextualizar para todo mundo. Então, música escrita. Eu gravei, além de lançar os meus 7 discos que eu lancei esse ano, por eles, o meu primeiro ano de contrato com a Azul, eu me tornei artista deles. E eles, além disso, licenciaram 30 álbuns meus, que eu já tinha lançado, agora também foram parte da discografia da Azul. E eu agradeço muito, porque eu vejo seriedade, sabe? Seriedade, compromisso com o artista, respeito com o artista. Isso que a gente precisa, sabe? Então, infelizmente, a maior distribuidora de música independente por aí oferece um relatório que é patético, é triste, sabe? Você olha lá e fala, será? Eu olhei lá, o último recebimento, dezembro de 2023. Pô, mas eu tô em 2025. Então, o meu dinheiro tá servindo para capital de giro de alguma coisa? Então. O que é o rolê, entendeu? Então, você vê, daí começa a ser que fala, pô, eu tô me sentindo lesado, entendeu? Então, não quero mais, quero outras possibilidades. Ou então vou tirar tudo da internet, desse espaço, e vou colocar num outro. E vida que segue, sabe? Porque eu acho que a gente precisa construir relações de respeito para as próximas gerações que vão vir, sabe? Porque, infelizmente, a indústria fonográfica que o ministro da Cultura, Gilberto Gil, deixou pra gente, qual é? Porque o streaming começou no tempo dele. Qual foi a reunião de streaming? E o Gil ainda, durante um tempo, ele foi vice-presidente da Warner. Né? Então, assim, não é uma relação para mim que seja legal. Eu não acho legal. E eu ainda duvido do que o Gilberto Gil, o senhor Gilberto Gil, deixou para nós como artistas. Eu vejo hoje, antigamente eu pegava um disco meu que eu lançava e fazia uma mídia impressa, eu ia numa loja e pessoas compravam e eu recuperava o dinheiro. Hoje em dia, se eu gasto 20 mil para produzir um disco, que é o custo de um disco, de 10 músicos, vamos pensar assim, esse dinheiro vai voltar quando? Por play, não volta. Por play não volta. Né? Isso tá posto. Então, assim, daí você fala, pô, consegui um licenciamento, vai ser usado num filme. Legal, vou ganhar um dinheiro ali, finalmente. Mas o modelo de negócio nosso teve que ser outro, cara. E isso afundou muita gente. Muita gente ficou doente por causa disso. Recentemente, o Ivan Lins aí, que eu estranhei muito, ele fez uma reclamação sobre isso. Estranhei muito. Porque o Ivan Lins, ele não deve ter menos que 3 milhões de plays por mês. O valor que ele falou que ele está recebendo, na minha opinião, alguém está roubando ele. Ele precisa descobrir quem é. Porque o número de plays dele, ele deveria, pelo menos, aí por mês, estar recebendo uns 10, 15 mil reais. Pelo menos. Ele falou que está recebendo 1.000, 2.000 reais. Acho estranho, bem estranho. Porque a proporção, embora seja ínfima, né? Então esse ano, por exemplo, o Brazilian Suite, ele está chegando perto de 500 mil plays. Essa quantidade de play já dá para pagar pelo menos umas contas de luz em casa. Sim, sim. Né? Então, com o contrato da gravadora, já dá para ter uma outra perspectiva. E o Ivan Lins nunca foi artista independente. Ele nunca teve que condicionar o trabalho dele nas mãos de quem você nem sabe quem é direito. Sabe? Ele sempre teve gravadora. Então, alguém tá tirando dele. Não sei quem foi. Procurem saber. Né? Então, alguém tá tirando o dinheiro dele. Não sei quem é, mas eu não sou. Então, né? Então vida que segue. Tô livre dessa. Gente, desculpa a brincadeira. Maravilha. Imagina. João Marcondes. Dando aula no Musicália. Caraca. Ó. Olha. Não era pra isso. Viu? Não sei se era pra eu falar tanto. Assim, Não, é isso aí mesmo. Quando que vai ser a próxima? Semana que vem já? Quando vocês quiserem. Sempre que vocês quiserem. Eu moro meio longe, né? Então, mas eu tento chegar.
Então, é sempre um prazer. Acho que falar de música é muito bom. E, assim, polemizar um pouco, ver uns haters aí me xingando por causa do Vinícius de Moraes. Tal. Pô, esse cara xingou o Poetinha. Poetinha. Também mandou mal, cara. O cara mandou mal, eu também mando mal às vezes, cara. Então, assim, vamos falar das coisas boas e das coisas ruins também. Você pô, falou normal. de uma, ele mandou mal algumas vezes. Não, O Poetinha muito. tem algumas, tá? Não, tem algumas. Fora machismo, né? Exatamente. Se você quer ser minha na porra, mano. Isso aí não é declaração, não. Isso aí é uma coleira pra mulheres, né? Ah, não, mas é minha. Maravilha. Obrigada pela participação e queremos sim que volte sempre, né? Cara, sensacional, sensacional. Quando Papo vocês quiserem, estarei massa. aqui. Obrigado a vocês. Acompanho vocês. Vida é sempre corrida, mas sempre quando eu tô lá me divertindo na internet, encontro os vídeos seus analisando as músicas. Acho mó barato, acho muito legal. E assisto as entrevistas também. Pô, sempre que vocês precisarem, tamo aí. E também quando vocês quiserem também me visitar lá na faculdade e tal. Recebo vocês lá. Ai, que Você dá uma maravilha. palestra sobre composição, que eu sei que você Olha fez o curso só, lá. olha Se você quiser só. lá Eu e- adoraria mesmo, de então, fato. pô, Se claro, tá quiser convidado. combinar isso aí, a gente faz. Então, porque eu, no meu curso, a gente tem composição de letra e música, a gente fala sobre isso. Sim, Né? Então, sim. pô, se você quiser bater um papo com a galera, conversar. Pô, vamos combinar, Porque vamos eu acho fazer. que, Demais. acho que é conexão, cara. Vamos se conectar, porque o inimigo é muito maior, não é tão. Então, eles são poucos e violentos, mas a gente é muitos. A gente tem mais gente, a gente é um conglomerado legal. Gente, obrigado. Obrigado, irmão. Temos a entrevista, Juscelino Temos a Filho? entrevista Carla Cruz. Ai. E vocês já sabem, né? Deixa aquele like, ajuda a gente pra caramba. Deixe seus comentários, xingue bastante aqui, ó. Você que eu sei que assiste, você que Deixa não sua gostou opinião. do papo, deixa sua opinião aí. Deixa sua opinião. Me xinga. Cara, adorei sua camisa, cara. É, muito boa. Da lojinha, tem uma lojinha também. É. Todos os Ah, vídeos é de estão na- vocês? É. Tem na Que legal. lojinha. Você sabia que eu fiquei pensando se não era daquela Chico Rei. É da Chico Rei. Ah, é da Chico a Rei? Chico Rei que é Eles parceira. fazem, Eles que né? fazem, mas é E na a nossa arte é lojinha. nossa. Ah, que É. legal, mas adorei a sua Chico arte, Rei cara. parceira nossa aqui. E Meu, eles muito que- chique, Juscelino, muito chique, muito chique. Muito legal. Essa, né? essa eu nunca tinha visto. É, eu tenho tá- as do Milton, eu tenho os da Tarsila. Ah, Tem é, várias, eles têm tem várias. várias. É. É muito lindo, muito lindo. Então, muito pra quem lindo. não sabia, de fato, gente, é uma parceria com a Chico Rei. As lojas do Musicalha, as camisas do Musicalha são parceria com a Chico Rei. Eles que fazem esse tecido maravilhoso, isso que nos veste aqui. Meu, muito lindo, bom? Juscelino. Adorei, muito lindo. Demais. Legal, né? E faltou alguma coisa? Ah, faltou só o Catarse também, que ajuda a gente também a manter o nosso canal aqui. Se não acaba a luz aqui, o convidado fica no escuro. escuro. Tá bom? Obrigado a todos vocês e até a próxima. Ah, que legal. Ah, Meu, muito lindo o pô, programa de vocês. maravilhoso.